Capítulo 111, é o destino que você pediu. Em uma planície camisinha muito perdida, Roel estava no ombro de Grandar enquanto observava o pôr do sol e a terra se aquecendo em seu brilho. Sejam deuses antigos ou gigantes, eram existências a serem respeitadas e temidas. Se fosse na Era Antiga, apenas aqueles de uma raça alta que receberam permissão poderiam ter a honra de estar no ombro de um gigante. Existências insignificantes como as humanas só eram dignas de prostrar-se no chão enquanto esperavam que os gigantes passassem por elas. A dúvida de Rodney e dos outros aldeões era legítima. Independentemente da época em que se estivesse, não havia dúvida de que os humanos empalideciam em comparação com aqueles monstros que governavam o mundo desde a Era Antiga. Se alguém visse a progressão dos transcendentes como uma referência para o desenvolvimento de uma civilização, a raça humana estaria na Idade do Ferro, tão atrasada em relação aos outros que eles estavam apenas perseguindo os passos daqueles que estavam muito à frente na corrida. Mas, claro, isso não importava para Roel. Ele era atualmente um amigo que havia assinado um contrato de igual para igual com Grandar. Então ficar no ombro dele não era nada para fazer alarido. Na verdade, era muito mais conveniente fazê-lo quando estavam conversando. Grandar, eu estive pensando esse tempo todo, mas estou realmente curioso para saber por que nos conhecemos. Fazia meio mês desde a última vez que se encontraram no estado das testemunhas. Roel ficou encantado por cruzar o caminho de seu amigo esquelético em seus sonhos mais uma vez, e isso confirmou suas suspeitas de que o último também poderia aparecer no mundo real. Se minha linhagem me permite entrar nos anais da história e testemunhar visões que já foram esquecidas pela humanidade, como nossa conexão veio a existir em primeiro lugar. Você já faleceu há muito tempo, certo? Roel acariciou sua mandíbula contemplativamente. Os gigantes já haviam desaparecido completamente pela Era de Vitória na Terceira Época, e o próprio Grandar também havia mencionado que ele já havia falecido há muito tempo. Dado isso, deveria haver algum tipo de catalisador que os unisse. É minha habilidade de linhagem, mas, se for esse o caso, o que há na minha habilidade de linhagem que tem uma conexão com Grandar? Não pode ser por sorteio, pode? A pergunta de Roel fez Grandar ficar em silêncio. A enorme mão esquelética do último esfregou seu crânio careca, aparentemente imerso em pensamentos. Desde que morri e me tornei como sou atualmente, perdi muitas das memórias. Sinto que minha cabeça foi esvaziada, resmungou Grandar, frustrado. Roel também concordou com a cabeça depois de ouvir essa explicação também. Esvaziado? Claro que você se sente assim. Você não tem mais nada dentro dessa sua cabeça de caveira. Enquanto Roel retrucava em sua mente, Grandar começou a se lembrar do que se lembrava. Conheci vários que eram como você, como eu. Sim, estou me referindo àqueles que conseguiram entrar nesta planície do eterno pôr do sol. As memórias de Grandar o trouxeram de volta aos tempos em que intrusos entraram nestas planícies há muitos anos. Acho que havia 5 ou 6 deles. Não consigo me lembrar de suas aparências, mas todos estavam vestidos de maneira diferente. Duvido que fossem do mesmo país. Acho mais provável que eles não sejam da mesma época. Isso é possível também. Meu conceito de tempo é confuso. Grandar esfregou a coroa em sua cabeça careca enquanto a luz piscava em seus olhos, enviando-o em uma viagem pela memória. Eles possuíam poderes muito semelhantes aos seus. Deles, havia uma garota humana que era bastante formidável. Bastante formidável? Roel ficou surpreso com a avaliação de Grandar. Ele havia testemunhado o poder de Grandar antes, e uma pessoa que ele considerava bastante formidável provavelmente seria uma das potências transcendentes de sua época. Espere um momento. Se alguém tão formidável veio procurar por você, por que você não a escolheu? Antes de se dar ao trabalho de ouvir minha pergunta, ela já havia começado a tagarelar sobre alguma crise e enfatizou que minha ajuda é necessária. Mas, ela não é minha crente, não tenho motivos para dar uma mãozinha a ela. Entendo. Você acabou de mencionar crente. Que crente? O uso repentino do jargão fez Roel virar a cabeça em dúvida. Em resposta, Grandar começou a explicar que, semelhante a como a maioria dos humanos era compatível com os 3 atributos de origem principais, a raça gigante tinha um atributo de origem que também era o mais compatível com eles: força. Os chamados crentes se referiam aos humanos que desenvolveram o atributo de origem da força após os gigantes. Esses humanos formaram sua própria religião e, por meio de rituais especiais que usavam sua habilidade transcendente como meio, podiam oferecer suas orações e homenagens a existências que estavam mais acima em seu atributo origem. De fato, a razão pela qual a maioria dos transcendentes criaram e aderiram a uma religião foi para se comunicar com os seres superiores de seu atributo origem. De tempos em tempos, algumas dessas orações e homenagens ainda chegavam a Grandar, o que mostrava que ainda havia grupos usando o atributo origem da força no mundo. Eu o vejo. Você é capaz de senti-los agora que está livre de suas restrições a que eu posso, se eu quisesse, poderia escravizá-los também. No entanto, eles são apenas um bando de rapazes fracos. Então eles não serão de muita utilidade. Eu o vejo. Roel assentiu para si mesmo. Quando ele ouviu Grandar se referir a seus crentes como um bando de rapazes fracos, ele subconscientemente ignorou o assunto e não pensou muito profundamente nele. Enquanto isso, depois de desviar do assunto, Grandar rapidamente voltou ao que estava falando antes. Quanto ao motivo pelo qual viemos nos conhecer, aquela garota mencionou. Parece que existe um
um contrato antigo entre nós. Um contrato antigo é um contrato de interesse mútuo. Você é capaz de explorar nosso poder, e seríamos capazes de retornar a esse mundo através de você. No entanto, parece que a invocação do contrato requer um meio. Aquela garota tinha um anel que eu usava antigamente, mas parece que você não tem nada em você. Também não tenho muita certeza de como você conseguiu vir aqui. Ah, entendi agora. Roel bateu palmas em reconhecimento depois de ouvir a explicação de Grandar. Isso não era basicamente o mesmo que convocar um espírito heróico em uma certa franquia em seu mundo anterior? Aqueles que quisessem invocar um espírito heróico em particular teriam que vasculhar o túmulo da pessoa que queriam e procurar um artefato pessoal de seu alvo. Caso contrário, seria um jogo de dados, e o espírito heróico que fosse o mais compatível com você seria convocado. Olhando dessa perspectiva, a razão pela qual eu tropecei no Grandar poderia ser devido às nossas personalidades semelhantes. Então, eu consegui um SSR apesar de desenhar aleatoriamente. Falando nisso, consegui alcançar o nível 5 de origem recentemente, então minha força aumentou um pouco em comparação com antes. Se fôssemos lutar juntos mais uma vez, quantos socos você seria capaz de dar? Roel olhou para Grandar esperançoso. A força deste último era realmente incrível, permitindo que ele conseguisse o impossível e derrotasse Origin Level 2 WAD, mas o preço disso foi sua incapacitação. Demorou uma semana inteira antes que ele conseguisse se recuperar de volta à saúde total. Normalmente falando, já que ele fez um avanço tão grande em sua força, sua capacidade de suportar os poderes de Grandar deve ser significativamente maior do que antes. No mínimo, ele deve ser capaz de lançar mais socos do que antes. Inesperadamente, Grandar ficou em silêncio. Ele olhou para Roel hesitante, aparentemente inseguro de como deveria expressar isso em palavras. Levou um longo tempo antes que ele finalmente espremesse uma resposta. Você será capaz de se comunicar comigo sem ter que entrar neste mundo de agora em diante. Isso será conveniente, você não acha? Ah, tudo bem. Entendi. Você batendo no mato só torna ainda mais doloroso para mim. A maneira incrivelmente antinatural de Grandar de mudar de assunto fez Roel perceber que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Os dois continuaram conversando um pouco mais antes do Roel um pouco exausto se despedir e cair no sono de verdade. Cada transcendente neste mundo tinha sua própria maneira de crescer, mas um ponto em comum que todos os transcendentes compartilhavam era a classificação de força, nível de origem. Transcendentes tinham uma maneira diferente de crescer depois de atingir o nível de origem 5 e obter um atributo de origem. No passado, Roel confiava em treinar seu próprio corpo para criar uma condição ideal para o desenvolvimento natural de sua habilidade transcendente. No entanto, as coisas estavam um pouco diferentes agora que ele obteve um atributo de origem. Havia mais que ele poderia fazer agora para acelerar o crescimento de seus poderes. Então, como um transcendente de nível de origem 5 aumenta sua habilidade transcendente? A resposta está em entender seu atributo origem e agir de forma que o complemente. Pegue a sabedoria de Brownie, por exemplo, o entendimento comum que a maioria das pessoas tinha dela era a busca do conhecimento. Então, aqueles que assumiram o atributo de origem da sabedoria estudaram muito para elevar seus conhecimentos. Em outras palavras, não é que os estudiosos tendam a escolher o atributo origem da sabedoria, mas aqueles que escolheram o atributo origem da sabedoria tendem a se tornar estudiosos. O mesmo valeu para a compaixão da teocracia São Meside também. O entendimento comum disso era ser afável e disposto a ajudar os necessitados, então a teocracia tinha muitas pessoas boas. Fazer boas ações não era mais um ato de altruísmo, mas algo que poderia trazer recompensas definitivas para o praticante. Princípios semelhantes também se aplicam à coragem de Pendor. Não que o bando de latas de metal do Reino dos Cavaleiros soubesse apenas como avançar sem cérebro, mas aqueles que continuaram a se acovardar depois de escolher coragem estavam condenados a nunca conseguir subir na hierarquia. Pensando nisso, Roel sentiu que os 3 principais atributos de origem da humanidade eram como um ciclo de feedback positivo. Se você estudou muito, se comportou virtuosamente e não temeu a morte, você definitivamente se tornará forte e alcançará maiores alturas. Isso, em certo sentido, afirmava o caráter daqueles que conseguiam subir a uma altura maior, garantindo assim o desenvolvimento e a prosperidade da civilização humana. Ele sentiu que era uma coisa boa que a humanidade escolhesse promover os 3 principais atributos de origem sobre os outros, mas era uma pena que ele não se encaixasse em nenhum dos 3. Coroa. Esse era o nome do atributo de origem que sua linhagem havia lhe concedido. A primeira reação de Roel foi confusão. Por um momento, ele pensou que podia ver o universo girando ao seu redor. Seja compaixão, sabedoria ou coragem, esses termos eram fáceis de compreender. Seja uma boa pessoa, vai estudar e não tenha medo da morte. Mas, e a coroa então? O que significava coroa? Ele deveria correr para o Palácio Real e roubar a coroa da Santa Eminência João? Se fosse esse o caso, isso não significaria que ele teria que percorrer o continente roubando as coroas de cada rei. Esse era o caminho de um tirano. Roel estava totalmente confuso. Deixando de lado que essas ideias eram ridículas, ele também não tinha forças para realizá-las. Não que ele estivesse interessado em se tornar um rei em primeiro lugar. Felizmente, Roel não estava completamente sem uma pista. De acordo com a história, ele teve 2 ancestrais que também despertaram para a linhagem, Huascart e Winston Ascart. Dado isso, havia uma boa chance de que eles pudessem ter recebido seu atributo de origem da linhagem também, tornando suas ações uma pista que ele também poderia referenciar. Então,
Ele foi para o arquivo na Vila Labirinto e começou a procurar nos registros daqueles dois ancestrais dele. Só espero que não seja algo estranho. Roel juntou as mãos enquanto orava silenciosamente. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 112. Semelhanças estranhas. Eles são fatalmente encantadores para o sexo oposto e enfrentaram muitos problemas de relacionamento ao longo de suas vidas. Além disso, todos eles desapareceram depois de partir em uma jornada. Lendo os registros de seus ancestrais, Roel se viu extremamente confuso, com base no que ele havia lido até agora. Parece que tanto Winston Ascart quanto Ru Ascart eram homens excelentes. Ele não sabia como eram os dois, mas estava claro que eles eram extremamente populares entre as mulheres. Bem, considerando seu nascimento nobre e força esmagadora, era compreensível porque as mulheres gostavam deles. O que era estranho nisso tudo era que as mulheres com quem eles tendiam a se envolver também eram extremamente formidáveis, variando dos temidos generais do Império Austin aos estimados estudiosos de Browne. Como a história havia mostrado repetidas vezes, só era possível existirem haréns pacíficos em romances de realização de desejos. Tanto Winston quanto Ru tinham muitas dores de cabeça causadas por todas as mulheres ao seu redor, e o fato de que ambos estavam noivos de uma noiva obstinada com um passado poderoso também não ajudava em nada. Era como tentar cozinhar uma panela de sopa cheia de ingredientes que nunca combinavam. Ela só seria recheada com muitos sabores desagradáveis e desarmônicos. Ei, os dois com certeza não sabem como se controlar. Por que diabos eles estão mexendo com tantas mulheres? Para não mencionar, mulheres monstruosamente poderosas. Eles praticamente se empurraram para fora do penhasco. Roel largou o disco que estava lendo e suspirou profundamente em lamento. Mas de repente, ele pensou em si mesmo. Espere um momento. Não são as suas circunstâncias. Ponto. Diferente da minha. Roel começou a rir histericamente para si mesmo. Nora, como sua protetora, nunca o machucaria, e Alicia tinha pouco interesse em habilidade transcendente no momento também. O mais importante de tudo. Ponto. Eu não tenho uma noiva poderosa como eles. Roel deu um tapinha no peito ao se sentir feliz pela forma como a sociedade progrediu desde os velhos tempos. Se ele realmente estava envolvido em um casamento político, sua noiva era quase garantida para ser um nobre proeminente também. Possivelmente até mesmo o líder de uma facção. Se ele tentasse fugir do noivado, a Ascart House teria que pagar um alto preço por isso. E isso também levaria a muitos problemas. Ah, graças a Deus meu pai acredita em casar por amor verdadeiro. Viva os casamentos de amor verdadeiro. Roel sorriu deliciosamente para si mesmo, ignorando completamente o fato de que seu pai o havia vendido sem querer aos Checlid. Mas, falando nisso, isso significa que a chave para desenvolver minha linhagem é me tornar um canalha e se envolver com todos os tipos de relacionamentos? Estou destinado a me tornar um rei do harém? Não, isso não pode ser. Se foi isso que meus ancestrais fizeram, eles teriam merecido morrer 1000 vezes. Roel balançou a cabeça, pensando que era improvável que o atributo de origem da coroa funcionasse dessa maneira. No final, ele não teve escolha a não ser voltar sua atenção para o setor com o qual ele realmente não queria se envolver, a exploração de resquícios históricos. Além de sua vida amorosa bagunçada, a outra semelhança entre Winston e Ru era que ambos eram arqueólogos famosos. Sem dúvida, isso era definitivamente algo suspeito. Era apenas que os registros haviam sido danificados e não estavam mais completos, então a quantidade de informações que Roel poderia adquirir era limitada. Felizmente, havia outros meios de onde ele poderia obter informações. Afinal, os Ascarts não eram os únicos que mantinham registros, e o fato de ele estar atualmente na capital sagrada só tornava as coisas ainda mais convenientes. Então, ele pegou o livro que estava lendo do arquivo antes de instruir Ana. Prepare a carruagem. Estamos indo para a Biblioteca Real. Ponto. Em uma sala graciosamente adornada, Roel pegou levemente sua xícara de chá e tomou um pequeno gole enquanto folheava o antigo registro em sua mão. Era tão calmo e pacífico que suas preocupações pareciam evaporar no ar. Biblioteca Real da Santa Capital. Este era um dos edifícios mais magníficos de toda a Lorraine, e tinha mais de 100 anos de história por trás dele. Ficou claro que muito esforço foi colocado em sua renovação. Não era tão resplandecente quanto a igreja de Saint-Faron, mas carregava o mesmo ar de classe que os estudiosos tendiam a exalar. Quanto ao motivo pelo qual foi nomeada Biblioteca Real, não significava que a biblioteca fosse exclusiva da realeza, mas que os Checlides foram os que desembolsaram o dinheiro para sua construção. Eles claramente tinham grandes esperanças para esta biblioteca, e seu investimento também valeu a pena. A Biblioteca Real era atualmente uma das 3 grandes bibliotecas do continente Cia, e desfrutou de seu quinhão de glória ao longo dos anos desde sua construção. A Biblioteca Real da Teocracia de São Mesite, o repositório da glória do milênio do Império Austin e o país dos eruditos, Brownês, Ateneu Nacional da Sabedoria. Essas eram as famosas 3 grandes bibliotecas do continente Cia. Ao todo, eles continham pelo menos 60% dos registros históricos da humanidade. Pode-se até dizer que eles eram o próprio símbolo da cultura do continente Cia. A Biblioteca Real da Teocracia foi estabelecida como a última entre as 13, na verdade, foi fundada por um ataque de raiva. Quem ordenou a construção da biblioteca foi a Santa Eminência Lucas, pai do titular da Santa Eminência, o John. Se o que Nora disse fosse verdade, Lucas era filho de Wade e filho adotivo de Victoria. Santa Eminência Lucas foi provavelmente um dos governantes mais interessantes da teocracia. Talvez fosse porque descendia da linha do incrivelmente ambicioso Wade.
verdade, ou porque Victoria o adorava por culpa dele, mas Lucas era um governante extremamente orgulhoso. Ele era do tipo que não tolerava nem a menor humilhação. Isso geralmente não representava um grande problema, já que ele era da linhagem da poderosa casa Checlide. Quase ninguém no mundo se atreveria a ofendê-lo, especialmente dentro da teocracia. No entanto, não havia ninguém que pudesse realmente escapar das frustrações da sociedade. E isso se aplicava também ao altivo Santa Eminência Lucas. O Acordo de Defesa da Fronteira da Ásia Oriental. Tratava-se de um acordo importante que precisava ser ratificado a cada 30 anos para confirmar as áreas ao redor das fronteiras da humanidade que cada país protegeria, bem como as forças militares que ali estariam destacando. O objetivo deste acordo era proteger a humanidade da ameaça dos desviantes, de modo a garantir a paz e a prosperidade. Quanto ao motivo pelo qual o acordo durava apenas 30 anos de cada vez, havia realmente uma razão muito prática para isso. A maioria dos países menores teve uma vida útil curta. Eles tendiam a ser internamente instáveis, com revoltas ocorrendo com bastante frequência. Quando tais crises internas ocorriam, seus monarcas tendiam a dissolver seus países, fugindo assim do acordo de defesa. Isso permitiria que eles redistribuíssem as tropas que haviam estacionado na fronteira leste de volta ao seu país para lidar com os rebeldes. Tais incidentes ocorreriam uma vez a cada década. Dito isto, realizar uma conferência internacional para renovar o acordo de defesa da fronteira da Ásia Oriental a cada década era muito inconveniente. Deve-se saber que este era um mundo onde o transporte era altamente inconveniente e ineficiente. Uma viagem da teocracia ao Império Austini poderia facilmente levar vários meses. Além disso, negociar os termos era ainda mais cansativo. Eventualmente, as grandes potências chegaram a um acordo para renovar o acordo de defesa uma vez a cada 30 anos. A Conferência Internacional para a Renovação do Acordo de Defesa durante a Santa Eminência Lucas foi realizada na capital do Império Austini, Ciaus. Essa conferência internacional foi muito mais dura do que o habitual, e as divergências entre os principais países foram muito mais frequentes do que o habitual. Escusado será dizer que o Império Austini, como o velho inimigo da teocracia, também não deu a Lucas um bom momento. Uma conferência internacional entre os líderes de vários países não era como reuniões de empresa, onde todos eram fechados em uma sala fechada e obrigados a conversar até que finalmente chegassem a uma conclusão. Não, suas negociações ocorriam apenas uma vez a cada 10 a 15 dias, e o tempo entre elas geralmente era gasto visitando um ao outro para construir relações ou visitar vários lugares que o país anfitrião havia planejado para eles. O lugar onde o Império Austini havia escolhido trazer Lucas era o seu orgulhoso repositório da glória do milênio. Embora seu nome soasse bastante pretensioso, a biblioteca fez jus ao IP, tendo herdado a cultura do antigo Império Austini da segunda época. O Austini Empire havia implementado um sistema bastante interessante de organização dos livros nesta biblioteca. Eles classificaram os 1000 anos de registros históricos do continente Cia cronologicamente e fizeram questão de colocar em negrito o rótulo da prateleira do ano em que a teocracia foi fundada. Colocada nessa mesma prateleira estava a história sombria por trás do estabelecimento da teocracia, elaborada extensivamente com análises dos estudiosos de Austini. Como podemos permitir que sua preciosa história desapareça da face do mundo? Lembro que você não tem grandes bibliotecas em sua casa, certo? Sem problemas. De qualquer forma, somos todos uma grande família, então vou guardá-los em seu nome. Não há mais nada sobre a teocracia nas prateleiras mais à frente. É toda a história do nosso Império Austini deste ponto em diante. Duvido que seja significativo para você examinar o resto de nossa biblioteca. Vamos encerrar o dia aqui. Toda a ostentação e provocação que foram enfiadas no rosto de Lucas o deixaram tão irritado que alguns disseram que ele quase foi enviado para os braços de Cia naquele mesmo dia. Para piorar as coisas, apesar de quão frustrado ele estava, ele foi incapaz de refutar qualquer uma dessas palavras, deixando sem escolha a não ser cerrar os dentes e tolerá-lo. Quando Lucas ficou envergonhado assim, mesmo depois de voltar daquela conferência internacional, ele continuou fumegando sobre esse assunto toda vez que pensava nele. Então, no ano seguinte, ele emitiu uma ordem para reunir todos os ilustres arquitetos, acadêmicos e historiadores, e os instruiu a construir uma biblioteca de prestígio que superava até mesmo o repositório da glória do milênio. Após sua construção, ele enfiou toda a história sombria do Império Austini dentro e fez questão de convidar todos os altos escalões de todos os países para dar uma olhada. Embora o objetivo por trás da ação de Lucas fosse uma vingança mesquinha, não havia dúvida de que a construção da Biblioteca Real havia contribuído muito para o avanço da cultura da teocracia. Acariciando as páginas do antigo registro bem preservado em sua mão, Roel não pôde deixar de refletir sobre a necessidade de bibliotecas para a humanidade. A Biblioteca Real estava aberta a todos, independentemente de sua posição social. Isso pode não ser muito significativo para Roel, devido à sua formação privilegiada, mas para quem procurava estudar, mas não tinha dinheiro para comprar livros, essa biblioteca não era diferente de uma terra de tesouros. Dito isto, nobres como Roel ainda tinham alguns privilégios adicionais em instalações públicas como esta em comparação com os plebeus. Ele não precisava pagar um depósito para emprestar livros e podia acessar livremente os registros históricos com mais de 300 anos de história, que geralmente não eram abertos a pessoas de fora. Além disso, o bibliotecário-chefe também o cumprimentou pessoalmente. Jovem mestre Roel, como você está encontrando nossa sala VIP de leitura? Se não for espaçoso o suficiente, você pode ir até a minha casa. Acredito que seria um ambiente confortável para você navegar pelos seus livros. Obrigado por sua hospitalidade, bibliotecário-chefe. Gosto do ambiente da sala VIP de leitura, é confortável e silencioso. É só que
Se bem me lembro, a seção em que estou é exclusiva da família real, não é? Roel respirou a revigorante fragrância de ouros e saboreou o tapete macio e fofo sob seus pés. A cadeira de madeira em que ele estava sentado era feita de um material incrivelmente de alta qualidade que a tornava firme e confortável. Era uma sala com menos de 20 metros quadrados, mas sua extravagância era suficiente para impressionar qualquer plebeu. Na verdade, ele estava na área mais elegante da biblioteca, uma área especial exclusiva apenas para membros da família real. Altos nobres também podiam entrar se tivessem permissão prévia da família real, mas Roel nem sabia de sua existência de antemão. Na verdade, ele foi convidado aqui da área de leitura comum. Bibliotecário-chefe. Não, senhor Carmen, esqueci de pedir permissão antes de entrar nesta sala de leitura. Devo ter lhe causado muitos problemas, não é? Não, não é problema nenhum. Jovem mestre Roel, não há dúvida de que a permissão real teria sido dada se você a tivesse solicitado. Este quarto geralmente é usado por Sua Alteza, então não há ninguém mais adequado para usá-lo emprestado do que você. Nora. O chocado Roel deixou escapar o nome de Nora diretamente, o que só fez o sorriso da bibliotecária gordinha, Carmen, se aprofundar ainda mais. Esta é uma sala que apenas os membros da família real podem usar. O que dizer disso? Basta perguntar pela cidade. Não há quem não saiba que o filho único da casa Ascarte, o jovem mestre Roel, já é meio membro da família real. Existem inúmeras pessoas que estão morrendo de vontade de conhecê-lo, mas a Ascarte House rejeitou seus pedidos sob o pretexto de que ele ainda está se recuperando de seus ferimentos. Carmen estava extremamente acostumada com a política na Santa Capital, então assim que soube que o jovem mestre Roel havia realmente visitado a Biblioteca Real, um calafrio percorreu seu corpo imediatamente. Este foi um encontro que inúmeros oficiais nobres estavam morrendo de vontade de ter, mas ele acabou esbarrando nele assim. Não havia como ele não ter ficado muito feliz com isso. Deve-se saber que o bibliotecário-chefe da Biblioteca Real foi designado diretamente pela família real, tornando-se um cargo oficial adequado. Se fosse apenas uma semana atrás, Carmen ainda teria que pensar duas vezes sobre a autenticidade dos rumores, já que sempre havia muitas falsidades por aí. No entanto, apenas alguns dias atrás, uma notícia explosiva desceu sobre a capital sagrada. A única sucessora da família real, Sua Alteza Nora, se tornaria a protetora do jovem mestre da casa Ascarte, e a cerimônia seria realizada alguns dias depois. Imediatamente causou uma grande comoção. Até os tolos podiam descobrir imediatamente que havia algo acontecendo entre os dois. Em outras palavras, havia uma boa chance de que o jovem mestre Roel pudesse se tornar um príncipe consorte em um futuro próximo, tornando-o o superior direto de Carmen. Se ele pudesse ficar do lado bom do jovem mestre Roel agora, sua posição estaria garantida. Se este quarto está reservado para o uso de Sua Alteza Nora, deve ser bom para mim emprestá-lo por enquanto. Vou acompanhar o procedimento de solicitação adequado mais tarde. Você está sendo muito educado aqui. Não há necessidade disso. Isso seria demais. No meio das palavras de Carmen, ele de repente arregalou os olhos ao perceber que havia algo mais do que acabara de ouvir. Se o jovem mestre Roel pretende seguir com o procedimento do pedido, ele teria que visitar o Palácio Real. Não seria uma oportunidade para conhecer Sua Alteza Nora? Eu o vejo. Eu ainda estava me perguntando por que o jovem mestre Roel de repente fez uma visita à nossa biblioteca, mas acontece que ele tem outros planos em mente. De fato, com tal razão, ele teria uma razão legítima para entrar no Palácio Real e ter um encontro secreto com Sua Alteza Nora. O grande Cia, que grande engenhosidade é esta? Como esperado de alguém que está na fila para se tornar nosso próximo príncipe consorte. Pontos de afeição mais 100. A luz verde brilhou na cabeça de Carmen quando seu respeito por Roel subiu a novas alturas. Diante do olhar confuso de Roel, ele rapidamente mudou suas palavras e continuou. Jovem mestre Roel, eu entendo. Por favor, vá em frente e acompanhe o procedimento de solicitação. Vou me certificar de ter os documentos preparados sempre que você vier. Então não há necessidade de se preocupar com eles. Por favor, sinta-se à vontade para fazê-lo quantas vezes forem necessárias para conhecer Sua Alteza Nora. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Jovem mestre Roel, você não precisa explicar. Eu entendo tudo. Não se preocupe, eu serei capaz de aguentar qualquer pressão de cima. Então, por favor, vá em frente e faça o que precisar. Ponto de interrogação. O que você entende? Eu sinto que o que você quer dizer é diferente do que eu estou dizendo. Carmen deu um tapinha no peito dele, colocando o rosto de um ala confiável que faria qualquer coisa para unir dois pombinhos. Vendo isso, Roel balançou a cabeça impotente. Ele sentiu que enfrentaria muito mais situações semelhantes no futuro, então não se deu ao trabalho de explicar mais. Esqueça. Eu deveria focar minha atenção na leitura dos registros de meus ancestrais. A data da cerimônia do protetor está se aproximando, e tenho certeza de que será mais uma dor de cabeça. Eu deveria apenas focar meu esforço em procurar pistas por enquanto. Roel balançou a cabeça enquanto jogava esse assunto no fundo de sua mente. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 113. Um pequeno objetivo. Roel uma vez ouviu uma citação em sua vida anterior: estudar é a maneira mais barata de aumentar o valor de alguém. Essas palavras eram bastante relevantes em seu mundo anterior, mas era ainda mais no continente Cia. Esta foi uma época em que os indivíduos instruídos eram a minoria. Apenas saber escrever bem poderia se tornar um modo de vida, já que clãs proeminentes os contratariam para compilar a história para gerações posteriores conhecerem seus ancestrais. Claro, esses escritores geralmente não seriam tão detalhados a ponto de incluir até mesmo os fetiches dos ancestrais também,
Ao contrário dos diários de uma certa pessoa, no mínimo, deve ser seguro assumir que não deve haver material tão horrível para ser encontrado nos registros da Biblioteca Real. A pedido de Ruel, os bibliotecários imediatamente saíram e recuperaram todos os registros relacionados ao Instor Ascart e Rua Ascart. No total, foram mais do que suficientes para preencher uma mesa inteira. Dada a quantidade surpreendente, não havia como Ruel passar por todos eles de maneira viável. Então ele só podia navegar rapidamente pelo conteúdo e selecionar alguns dos mais relevantes. Depois de meio dia de trabalho, Ruel chegou à mesma conclusão que Ponte. Parece que seus dois antecessores eram semelhantes aos típicos protagonistas hiperativos e inquietos que se veria em mangás shounen. Mesmo depois de se tornar o patriarca da casa Ascart, eles continuaram viajando pelo continente, nunca hesitando em mergulhar em aventuras e explorar ruínas antigas. Ruel pensou um pouco no assunto e, embora concordasse que era uma pista para descobrir a verdade por trás do atributo de origem da coroa, ele não achava que o ato de se aventurar e explorar ruínas antigas fosse a chave para o crescimento de sua transcendência. Habilidade. Por um lado, enquanto eles saltavam em aventuras uma e outra vez, eles não tinham escolha a não ser passar a maior parte do tempo na casa Ascart devido a seus deveres. Durante esses tempos de inatividade, eles ainda continuaram a ficar mais fortes. Além disso, ter que sair em aventuras para crescer, não era praticamente uma maldição para um recluso como ele. Ruel estava mais do que satisfeito com sua atual vida de lazer, onde podia comer bem e dormir bem. Ruel e Instor desapareceram enquanto se aventuravam de qualquer maneira, então o mínimo que ele podia fazer era aprender com suas lições e não seguir o mesmo caminho que eles. Ele continuou a examinar os registros históricos, mas inesperadamente, no processo de pesquisa, o atributo origem da coroa de repente começou a reagir. Era uma sensação leve e vaga, mas ele podia sentir que estava absorvendo mana do ambiente. A mana estava gradualmente aumentando seu grau de assimilação, fortalecendo lentamente seus poderes. Foi nesse exato momento que Ruel finalmente percebeu. Ele finalmente entendeu por que Ruel e Instor eram tão apaixonados por arqueologia. Descobriu-se que descobrir o passado era uma das maneiras pelas quais o atributo origem da coroa poderia crescer. No entanto, essa percepção também destacou outra questão. Parece que nem todos os tipos de registros históricos aumentariam seu atributo de origem da coroa. Por um lado, ele havia lido a grande pilha de diários que Ponte deixara para trás, que provavelmente já poderiam ser considerados registros históricos, mas não provocou nenhuma reação. Porque então, é para mantê-lo PG? Ruel afastou os pensamentos bizarros que flutuavam em sua cabeça e começou a analisá-los cuidadosamente. Talvez ele tenha que descobrir um certo tipo de informação para acionar o atributo de origem da coroa, como o nome Kron sugeria. Talvez ele tivesse que descobrir a verdade sobre algo relacionado a reis e imperadores para que funcionasse. Ainda havia muitas possibilidades no momento para que Ruel não pudesse tirar nenhuma conclusão em um momento, mas ele não estava preocupado com isso. De qualquer forma, a Ascart House tinha muitos discos, e era provável que alguns deles tivessem sido usados por Instor e Ru também. Na pior das hipóteses, ele só teria que fazer tentativa e erro e diminuir gradualmente a partir daí. De qualquer forma, ele ficou encantado por ter encontrado uma pista confiável para aumentar sua habilidade transcendente. Sem qualquer hesitação, ele decidiu mergulhar direto em seu treinamento. Ele começou a ler a história de como os vários países da humanidade migraram para o oeste após o cataclismo espiritual da capital. À medida que lia sem parar, começou a achar bastante agradável aprender sobre os detalhes que cercavam eventos bem conhecidos que ocorreram no passado. Em primeiro lugar, ele era um estudante de artes em sua vida anterior e era particularmente bom com geografia e história. Além disso, a história neste mundo era muito mais interessante do que a história do mundo anterior devido à inclusão de todos os tipos de habilidades e incidentes sobrenaturais, de modo que quase parecia que ele estava lendo um romance. A maioria das pessoas sabia que o cataclismo espiritual da capital que aconteceu nos anos finais da Segunda Época foi o gatilho que os levou a migrar para o oeste em busca de uma terra de paz. Mas o que eles desconheciam era que esta terra estava longe de ser sendo pacífico. Além de seu ambiente primitivo, a terra também abrigava muitas feras ferozes. De acordo com a tradição do continente Sia, a deusa da criação Sia era a mãe de todas as formas de vida inteligentes. A classificação de formas de vida inteligentes não incluía animais naturais que obedeciam a seus instintos primitivos. Caso contrário, toda a humanidade provavelmente teria que se tornar herbívora para sobreviver. Claro, o termo inteligente era subjetivo. A maioria dos animais selvagens tinha instintos primitivos que lhes permitiam enganar suas presas, e alguns deles conseguiam entender algumas táticas básicas de combate. A diferença foi mais ou menos traçada com base em sua capacidade de conquistar seus instintos primitivos, superando assim suas limitações naturais. Dito isto, seria imprudente desprezar as bestas demoníacas mutantes apenas porque elas foram consideradas não inteligentes. Um exemplo foi o servo chifre sangrento que Carter trouxe de volta para a casa Ascart da caçada de inverno. Se não fosse por Carter subjugando-o, poderia facilmente ter causado danos generalizados. No entanto, havia uma maneira muito mais conveniente de classificar formas de vida inteligentes de animais naturais: a capacidade de obter um atributo de origem. Embora as bestas demoníacas fossem incrivelmente poderosas, elas não possuíam atributos de origem. Claro, também havia formas de vida inteligentes com características bestiais, como as bestas santas sob o comando de Sia, mas elas também possuíam atributos de origem.
Ao contrário das bestas naturais, essas bestas santas eram frequentemente descritas como sábias nas lendas, desempenhando um papel de apoio na guerra entre diferentes raças. Alguns deles alcançaram altas posições e lideraram sua própria raça para desenterrar novas terras e desenvolver a civilização. Como eles escolheram assumir um tipo de posição de liderança mais consultivo, suas proezas de luta tendiam a ser relativamente mais fracas, embora fosse tolice considerá-los fracos. Mesmo que não houvesse registros detalhados disso, havia lendas de que o antigo Império Elstine na Segunda Época tinha uma besta guardiã sagrada, semelhante a como os antigos gigantes e anjos desapareceram nos anais da história. No entanto, as bestas santas também desapareceram da face do mundo em algum momento. Quando os pioneiros que lideraram a migração para o oeste chegaram pela primeira vez, eles encontraram feras que eram muito mais assustadoras do que os cervos do chifre sangrento. Foi uma sorte que algumas dessas feras fossem inteligentes o suficiente para serem domadas, e também eram surpreendentemente favoráveis à chegada dos humanos, aparentemente devido ao fato de estarem doentes e cansados de sair com seus pares não inteligentes. Naturalmente, os humanos ficaram mais do que felizes em domá-los também. No entanto, as outras feras que não podiam ser domadas nem comunicadas tornaram-se o pesadelo da humanidade. De acordo com os registros, os países humanos que tinham acabado de se estabelecer naquela época ainda eram fracos. Eles foram incapazes de lidar com as bestas demoníacas mais poderosas que dominavam as terras mais férteis. Missões de subjugação muitas vezes exigiam que um país mobilizasse todos os seus recursos, mas mesmo assim, a vitória não era garantida. Houve países que caíram derrotados e acabaram sendo totalmente destruídos. Foi também por isso que as 5 eminentes casas nobres, que lutaram com mais tenacidade ao lado dos Checlides para construir a atual teocracia de São Mesite, eram altamente respeitadas pelo povo. Foi essa base sólida que lhes permitiu prosperar na teocracia por muitas gerações desde então. Os humanos avançaram um passo de cada vez ao longo de 200 anos, eliminando as bestas demoníacas dominadas e trazendo paz e estabilidade à região. Havia muitos humanos e países que caíram para as bestas demoníacas durante esse período de tempo, sem nenhuma maneira de calcular o número real de baixas. Os historiadores acabaram por chamar essas pessoas de cruzados do estabelecimento. Roel se viu com muitos pensamentos em sua mente depois de ler até este ponto. De alguma forma, o desenvolvimento da civilização humana sempre foi uma guerra contra a natureza. Os humanos buscaram superar a dureza da natureza, seja esperando que o verão fosse mais frio ou que o inverno fosse mais quente. Essa foi provavelmente a motivação mais fundamental por trás do motivo pelo qual gerações de humanos dedicaram suas vidas a remodelar seu ambiente, seja plantando sementes em terras áridas ou inventando ferramentas para conquistar o céu. Seu espírito era tenaz e permitiu que superassem suas limitações naturais. Agora que penso nisso, o nível de desenvolvimento do nosso Ascart Fiefdom é incrivelmente baixo. Roel de repente se lembrou do relatório que lera em casa. A casa Ascart havia recebido um território enorme durante a fundação da teocracia, tornando-se quase o líder de fato das 5 eminentes casas nobres. No entanto, nos últimos séculos, a casa Ascart nunca subiu ao topo antes, nem mesmo uma vez. A razão para isso era muito simples: a maior parte do território do feudo de Ascart ainda não havia sido desenvolvida. Como os Eurics conseguiram se destacar 200 anos atrás, foi porque o território dos Eurics consistia principalmente de planícies, tornando muito adequado para a agricultura. Embora a extensão de seu território fosse menor que a casa Ascart, era mais fácil de desenvolver. Em comparação, os Belfasts estavam localizados ao lado do Mar do Norte, os Lucernes tinham florestas enormes e os Ways tinham muitas montanhas. No entanto, nenhum deles representava uma dificuldade tão grande quanto o feudo de Ascart, que consistia principalmente em terreno montanhoso cheio de enormes faixas de floresta. Foi realmente um pesadelo para desenvolver. Os Checlides tinham boas intenções em mente quando entregaram este pedaço de terra aos Ascartes. As condições do terreno não eram as melhores, mas a sua extensão significava que tinha um grande potencial. Contanto que os Ascartes trabalhassem nisso com diligência, eles certamente seriam capazes de se sair decentemente. Como a realidade atual mostrou, eles realmente superestimaram os Ascartes. A cada geração que passava, os Ascartes pareciam se tornar cada vez menos investidos no desenvolvimento de suas terras. Eles basicamente jogaram todo o trabalho para seus subordinados e deixaram o feudo para funcionar sozinho. Nos últimos milênios, a atividade econômica do feudo de Ascart havia se limitado apenas às suas planícies, que compunham apenas 30% de sua massa terrestre. Quanto aos outros 70%, não havia quase nada. Para ser justo, os outros 70% eram terrenos montanhosos e florestas. Havia muitas bestas demoníacas à espreita nessas áreas, e não seria fácil eliminá-las para fins de desenvolvimento. No entanto, se isso pudesse ser feito corretamente, Roel olhou para a série de zeros em seu saldo contra o sistema e, de repente, sentiu-se um pouco nauseado com a enorme quantidade de dívidas em que estava. Oportunidades para o feudo de Ascart. Ele havia abordado Carter para falar sobre esse assunto alguns dias atrás, e seu pai estava perfeitamente bem em jogar tudo sobre ele. Contanto que nada de importante acontecesse, Carter não interferiria no que estava fazendo. Não é apenas sobre Nora e os outros. O colapso da Ascart House também é uma grande bandeira da morte. Os Eurics estão nos olhando atentamente, então não podemos nos dar ao luxo de mostrar nenhum sinal de fraqueza. No extremo oposto da cordilheira do feudo de Ascart está a Rosa Merchante Confederacy. Se eu pudesse pavimentar uma rota e desenvolver o comércio na área,
murmurou Roel para si mesmo enquanto seus olhos se tornavam afiados. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 114. O pai tem medo de você no Palácio Real. Uma empregada de cabelos grisalhos estava tentando conter sua excitação enquanto se dirigia aos aposentos de seu mestre. Este foi um dia extremamente significativo para Mia, pois era um dia pelo qual ela estava ansiosa, mas ao mesmo tempo sentia um pouco de melancolia. Este foi o dia em que Sua Alteza Nora cumpriria a promessa real e se tornaria a protetora do sucessor da casa Ascart, Roel Ascart, através de uma grande cerimônia. Mia, como empregada pessoal de Nora, ficou animada com isso. O papel de empregada pessoal era um cargo especial dentro de uma casa. Devido à natureza do trabalho, ele tinha requisitos rigorosos, e apenas a nata da safra foi escolhida. De fato, quando se tratava dos sucessores das principais casas nobres e da família real, sua empregada pessoal era quase garantida como alguém de posição considerável também. Mia não era exceção à regra. Apesar de ser a empregada pessoal de Nora, ela na verdade vinha de uma casa nobre, e seu pai ocupava uma posição importante na corte real. Seu papel como empregada pessoal de Nora trouxe benefícios significativos para sua casa. Seu pai havia sido promovido e seu irmão mais velho também havia recebido o reconhecimento da família real. Apesar de tudo isso, no entanto, Mia se viu gradualmente se distanciando de seus familiares. Os humanos tendiam a ser os mais sensíveis na adolescência, e foi nessa idade que ela teve que entrar no Palácio Real sozinha. Ela enfrentou seu quinhão de dificuldades e indignações, mas não teve escolha a não ser enterrar tudo em seu coração porque não tinha parentes ao seu lado. Mesmo em feriados raros, quando ela podia voltar para casa para visitar sua família, seus familiares pareciam estar muito mais preocupados com os movimentos da família real do que com seu bem-estar. Seu pai a instruía repetidas vezes a realizar seu trabalho adequadamente, de modo a trazer honra à família, e seus irmãos falavam com ela apenas para buscar melhores carreiras. Às vezes, Mia sentia que, em vez de ser um membro da família, ela era mais uma ferramenta para sua família. Seu sentimento em relação a seus parentes tinha inevitavelmente diminuído ao longo dos anos, mas isso não conseguia parar seu desejo de amar e ser amada. Assim, ela confiou seus sentimentos a Nora, com quem cresceu desde jovem. Anos de acompanhamento mútuo a fizeram se sentir como se fosse a irmã mais velha de Nora, embora ela tivesse autorrealização suficiente para saber que era arrogante pensar assim. Como ela poderia se igualar à posição elevada de Nora? Mas, apesar de sua mente racional lhe dizer o contrário, seus instintos a levaram a agir com os melhores interesses de Nora em mente, e foi por isso que ela decidiu agir. Não muito tempo atrás, Mia usou um de seus canais para espalhar um boato. Era um boato sobre duas crianças que se amavam mutuamente, mas encontraram inúmeras dificuldades ao longo do caminho, apenas para acabarem sendo forçadas a se separarem. Foi habilmente criado para cutucar a angústia mental que muitos nobres sofreram. Embora nenhum nome tenha sido usado nos rumores, não foi muito difícil juntar as pistas para descobrir quem eram essas duas crianças. Mia não estava fazendo isso apenas por diversão, é claro, não. Ela tinha um objetivo claro em mente, que era expandir massivamente o fã-clube Roel X Nora. Em primeiro lugar, Mia achou que era um milagre que Nora realmente se interessasse por alguém. As pessoas de fora viam Nora como uma pessoa nobre, graciosa, compassiva e digna, um ser quase perfeito. Mas Mia podia dizer que Nora nunca havia se interessado de verdade por ninguém antes. Ela tratava todos como iguais, mas de outra perspectiva. Também significava que não havia ninguém de quem ela estivesse realmente perto. Tal ocorrência, pensou Mia, era anormal. Um humano não poderia ficar sem amigos. Todo mundo provavelmente teve períodos em suas vidas quando eles estavam sozinhos, mas isso não deveria ser a norma. No entanto, Nora passou a ser uma exceção. Isso não quer dizer que ela não tinha pessoas ao seu lado. Pelo contrário, ela poderia facilmente fazer muitos amigos se quisesse. Mas outra questão era forjar uma conexão genuína. Na maioria das vezes, dois indivíduos tinham que ter posições semelhantes para realmente se conectarem, mas com a alta posição de Nora e sua força esmagadora, não havia ninguém em sua faixa etária com quem ela pudesse realmente conversar. Além disso, embora provavelmente não fosse tão bom para Mia colocar dessa maneira, mas ela sentiu que havia algo em comum em Nora. Houve um tempo em que ela cometeu um erro e deveria ser punida severamente, mas tudo o que Nora fez foi pisar em seu corpo ajoelhado. Deve-se saber que Nora era extremamente leve e quase não usou força quando pisou nela também. Poderia tal punição realmente ser considerada uma punição? E, porque Nora estava tão animada depois de realizar o castigo, Sua Alteza Nora deve realmente se importar comigo e não está disposta a me punir. Então ela apenas deu um show para isso. Mia se convenceu de que esse tinha que ser o caso antes de se sentir toda emocionada com o assunto mais uma vez. Sua Alteza realmente me trata muito bem. Com esses pensamentos em mente, Mia finalmente chegou aos aposentos de Nora e bateu em sua porta, pedindo para entrar. Vossa Alteza, você acordou mais cedo do que o habitual. Não consegui dormir, respondeu Nora com um sorriso amargo. Dada a gestão rigorosa de sua condição física, ela nunca pensou que chegaria a um dia em que perderia o sono de emoções desenfreadas. Isso só mostra que Lord Roel é importante para você, eu acho. Diante do sorriso provocante de Mia, Nora ficou em silêncio. Ela estava um pouco tímida por ter seus sentimentos apontados, mas ela não negou o assunto. Ela não achava que fosse necessário esconder seus sentimentos. Um verdadeiro monarca expressaria suas emoções livremente e deixaria seus súditos lidarem com elas. Além disso, dado que o alvo que ela estava procurando era um garoto da casa Ascart, ela
sabia que não seria bom para ela ser meio burro. O conselho de Victoria realmente tocou em seu coração. Seja Ponte ou Roel, a maneira de lidar com esse tipo de indeciso era desferir golpes fortes um após o outro. Seria melhor se ela pudesse derrubá-lo em um único movimento, mas, por outro lado, o mínimo que ela poderia fazer era prendê-lo, para manter os outros competidores afastados. Nora pensou na garota de cabelos grisalhos que estava constantemente ao lado de Roel e se viu suspirando profundamente mais uma vez. Como se viu, ela já estava um passo atrasada desde o início. Alicia conheceu Roel antes dela, e eles já haviam forjado um forte vínculo um com o outro. Se Nora tentasse bancar a vilã e separá-los, havia uma boa chance de que isso sairia pela culatra. Além disso, dada sua posição, seria inapropriado que ela o fizesse, ou outros poderiam entender mal sua intenção de semear discórdia entre as outras casas nobres. Isso poderia ameaçar a estabilidade da teocracia. Então ela não seria tão tola a ponto de fazer algo assim. O único conforto que ela tinha era que Alicia ainda era jovem e ingênua. Em vez de confessar seus sentimentos por Roel, Alicia optou por mergulhar no calor trazido pelo parentesco. Ela estava com medo de agitar as coisas por medo de arruinar seu relacionamento atual. Ou talvez fosse simplesmente por timidez. Independentemente do que fosse, não importava. O importante era que Alicia havia escolhido uma postura passiva. Enquanto ela se contentasse em manter o status quo, Nora teria muitas chances de sucesso. Mia pegou o sino na mesa e tocou levemente. O som nítido reverberou por um breve momento antes de um exército de empregadas correr vários segundos depois. Eles imediatamente arrumaram o quarto, prepararam os vestidos e colocaram os cosméticos cuidadosamente sobre a mesa. Enquanto isso, Mia levou Nora para o lado para um banho. Enquanto o Palácio Real embarcava em um dia agitado, na Vila Labirinto, Roel estava na frente de uma Ana de olhos duros enquanto ela trabalhava suas mãos ágeis para retocar sua aparência. Olhando para seu reflexo no espelho, Roel não pôde deixar de se sentir maravilhado com o quão suave ele era. O Demondeu com certeza é incrível. Bastam algumas gotas e minha aparência é elevada a alturas muito maiores. E, além disso, não é apenas do Mondeu desta vez também. Os frascos requintados colocados à sua frente não pareciam diferentes de pequenas pilhas de moedas de ouro aos olhos de Roel. Na verdade, nenhum desses cosméticos foi preparado pela Ascot House. Apesar de serem altos nobres, tanto Carter quanto Roel viveram suas vidas de forma relativamente grosseira. Carter costumava passar seu tempo no exército e não precisava de cosméticos, enquanto Roel era diferente dos nobres típicos que passavam seus dias pensando em como retocar suas aparências para atrair o sexo oposto, especialmente porque não havia necessidade de ele fazer isso. Assim, esses cosméticos eram, na verdade, um presente que Roel havia recebido da gerente da Sorofia Merchant Association, Arwen, alguns dias atrás. Quando soube que Sua Alteza Nora se tornaria a protetora de Roel, quase desmaiou de alegria. Ele nunca pensou que sua rede de conexões se expandiria de maneira tão aterrorizante apenas por causa de um investimento de 5.000 moedas de ouro que ele fez há alguns meses. Agora, ele não esperava mais que Roel lhe vendesse mais nada, contanto que ele pudesse manter um relacionamento amigável com Roel. A Sorofia Merchant Association estava destinada a se sair bem em Oli Capital Loren. Ele poderia aproveitar o halo de ser um associado próximo de Roel para garantir negócios favoráveis para a associação mercantil e, se as coisas correrem bem, ele poderia se tornar um fornecedor da família real também. Ser um fornecedor oficial da realeza mudaria a natureza dos negócios da associação. É claro que esses planos ainda estavam todos em andamento e dependiam de Arwen manter um relacionamento próximo com Roel. Então, Arwen decidiu dobrar seu investimento e enviar as últimas mercadorias das Sorofias. Pegue a garrafa cheia de pó rosa, por exemplo, era conhecido como Pink Clover, e tinha o efeito de suavizar ligeiramente os efeitos do Demondeu para fazer as características faciais parecerem mais naturais. Mesmo uma pequena garrafa custava dezenas de moedas de ouro, e também era um produto ainda a ser lançado. O plano deles era fazer um grande lançamento na primavera seguinte, e eles ainda estavam no meio do IP para isso. Em outras palavras, era um produto que ainda não se podia comprar, mesmo que tivesse dinheiro. Era a estratégia de marketing usual de Sorofias de conquistar as mulheres nobres e jovens senhoritas para acessar os bolsos profundos das ricas casas nobres. Era uma tendência natural dos humanos perseguir a beleza, e as aparências eram ainda mais importantes no círculo da nobreza. Jovem mestre, você parece bem hoje. Apesar da inexplicável atitude fria que Ana vinha adotando durante todo o dia, ela não conseguia parar de elogiar Roel. Depois disso, ela trouxe Roel para se reunir com Carter e Alicia. Como uma das principais estrelas da cerimônia do protetor, os Ascartos marcariam presença no local. Carter optou por vestir um uniforme militar formal em vez de seu terno nobre, e isso o fez parecer bastante suave. Alicia, por outro lado, estava usando um vestido branco esvoaçante que surpreendeu Roel. Roel deu 2 espiadas em Alicia antes de desviar os olhos rapidamente. Alicia sempre foi muito bonita, mas isso foi ainda mais acentuado pelo vestido e cosméticos fornecidos pelas Sorofias, trazendo sua beleza a um nível quase transcendente. Foi a tal ponto que Roel achou um pouco irreal, lembrando um ser que só aparecia em sonhos. Enquanto isso, Alicia brincava com as bainhas do vestido com a cabeça baixa. Seu rosto estava tão avermelhado que ela mal conseguia falar fluentemente. Alicia, você está linda hoje. Vê você também. Irmão mais velho Roel. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você está deslumbrante hoje também. Ah, devamos dar as mãos para caminharmos juntos? Certo. Roel ofereceu o braço para Alicia agarrar, e os dois trocaram olhares e sorriram juntos. A expressão rígida de Ana finalmente aliviou um pouco depois de ver as interações entre as duas crianças, e um sorriso finalmente voltou ao seu rosto.
Por outro lado, Carter estava cheio de sentimentos contraditórios sobre isso. Ele olhou na direção do Palácio Real e suspirou profundamente em seu coração. Desejo-lhe uma vida de paz, Roel. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 115. Eu não gosto disso. O Palácio Real da Teocracia de São Mesite foi construído há mais de 1000 anos, quando os humanos começaram a se mudar para a Cia Ocidental. Naquela época, a capital sagrada Lorém era uma das poucas fortalezas-chave da humanidade, então o prédio servia como ponto de encontro de emergência e centro de comando. Quando a teocracia foi oficialmente fundada, o edifício foi finalmente remodelado para o Palácio Real visto hoje, tornando-se um dos edifícios mais antigos do país. A idade pode ser um sinal de cultura, mas muitas vezes também sugere dilapidação. No entanto, ao longo dos anos, o Palácio Real foi renovado várias vezes. De fato, um grande incêndio queimou uma grande parte da estrutura, exigindo uma reconstrução em massa. A última vez que foi reformado foi há apenas algumas décadas. Então, não parecia ter a idade mínima. Pelo contrário, apresentou-se como magnífico mesmo. O esquema de cores do Palácio Real foi centrado em torno do branco. Dizia-se que o arquiteto havia feito um grande esforço para recriar o gradiente de cores da asa de um anjo. Embora Roel não tivesse ideia de onde aquelas pessoas conseguiram ver a asa de um anjo, não havia como negar que o impacto visual era incrível. Todo o edifício parecia sagrado e inviolável. O conceito por trás do interior do Palácio Real, por outro lado, não era muito menos sofisticado. Era simplesmente extravagante. De certa forma, isso refletia a maneira como a família real fazia as coisas. Os Checlides abraçaram a pureza como uma de suas virtudes, então eles foram diretos ao ponto, sem se incomodar com todas as coisas fantasiosas. Dentro de uma sala de espera do Palácio Real, Roel, que acabara de visitar o Palácio Real pela primeira vez, tomava uma xícara de chá enquanto percorria a sequência de eventos da cerimônia do protetor que aconteceria mais tarde. E de novo, vou trazer a Senwing de volta também? Murmurou Roel baixinho, enquanto subconscientemente estendeu a mão para sua cintura vazia. Meio mês atrás, quando ele voltou do estado das testemunhas com Nora, embora os dois tivessem desmaiado, havia uma conexão de mana entre os dois devido aos efeitos de Ascending. Como tal, o bispo Philip optou por chamar especialistas do Sacramental Hall para lidar com a situação. Aqueles do Sacramental Hall dedicaram seus esforços em explorar os vários rituais e cerimônias que cercavam os feitiços, então eles eram os mais experientes neste campo. Depois que esses clérigos verificaram que era seguro separá-los, os jovens foram separados uns dos outros e tratados separadamente. Esses clérigos assumiram que a Senwing pertencia a Nora, então eles acabaram levando de volta ao Palácio Real com eles. As pessoas diziam que uma espada é a amante de um guerreiro. Roel não era um grande guerreiro, mas sentia muita falta de seu amiguinho de guerra. Ele o salvou em muitos momentos críticos, e foi um presente que foi ativado pelo sangue dele e de Nora, tornando uma lembrança importante para os dois. Ele estava apenas feliz que seria devolvido a ele muito em breve. Pensando nisso agora, deve estar na hora da segunda habilidade de Ascending ser incubada com sucesso. Ele ouviu da Santa Eminência Jorne que esse fenômeno foi causado pela ressonância entre as habilidades de linhagem dele e de Nora, e isso o fez se sentir um pouco estranho por dentro. A conversa sobre ressonância e incubação fez com que ele se sentisse quase como se estivessem dando à luz uma criança. Os eventos de hoje começariam com uma cerimônia, onde Roel seria oficialmente declarado sob a proteção da família real. Antes de seguir para um banquete, haveria menos nobres participando desta cerimônia em comparação com o banquete de aniversário de Nora, já que a maioria deles já havia retornado ao seu feudo. No entanto, Roel achou que era uma coisa boa, pois significava que os participantes seriam apenas os nobres da corte real, os comandantes militares e os das ordens dos cavaleiros, basicamente, seu próprio povo. A atmosfera deve ser muito melhor do que da última vez. Lord Roel, a cerimônia está prestes a começar. Por favor, siga-me. Roel assentiu em resposta antes de seguir o criado até a entrada do salão cerimonial. De pé em um tapete carmesim exuberante, ele olhou para a porta lindamente adornada diante dele com espanto. Foi só então que ele percebeu que estava em um lugar incrível. Salão São Cesur. Este lugar, juntamente com a praça em frente à igreja de São Farum, eram conhecidos como as duas terras sagradas da teocracia. A praça em frente à igreja de São Farum era o local onde o próprio Santa Eminência conduzia o povo em oração, tornando-se um local significativo para os fiéis da igreja da deusa Gênesis. Quanto ao Salão Saint Cesur, foi elogiado por sua longa história e pelos eventos monumentais que ocorreram aqui. Tanto a fundação da teocracia quanto a atribuição das 5 eminentes casas nobres ocorreram dentro dessas paredes. Ao longo dos últimos 1000 anos de história da teocracia, aqueles que pisaram neste lugar foram figuras influentes de sua geração, incluindo generais que produziram milagres no campo de batalha, funcionários que conseguiram realizar reformas para acabar com a corrupção e outros problemas sistêmicos. E até mesmo a concessão da ponte pela Imperatriz Vitória após a turbulência de março também. Eu nunca pensei que eles escolheriam usar este lugar. Roel engoliu a saliva ao perceber pela primeira vez que havia algo errado nessa cerimônia. Ele achava que isso era apenas um procedimento que eles tinham que seguir para oficializar a promessa que seus ancestrais fizeram 1000 anos atrás, um pouco semelhante a como os empresários cortam uma fita vermelha para anunciar a abertura de suas lojas. No entanto, era óbvio que ele estava subestimando a escala desse caso agora. Este seria um evento quase ao nível de um desfile militar. Olhando para o caminho de glória que inúmeros súditos meritórios da teocracia haviam trilhado antes, Roel não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso. O
velho mordomo ao lado dele percebeu isso e riu para si mesmo. Lord Ruel, você não precisa ficar ansioso. Você é a estrela mais jovem do Salão Saint-César. Você deveria estar se sentindo orgulhoso em vez disso. Este velho mordomo geralmente colocava um olhar frio e indiferente, não importa qual nobre ele estivesse diante, mas surpreendentemente, ele tinha um sorriso brilhante que era comparável a girassóis em seu rosto agora. Ruel, por outro lado, só se sentiu ainda mais tonto depois de ouvir essas palavras. Como esperado de um mordomo da família real, ele com certeza tem um jeito único de confortar os outros. Ou será que foi Nora quem o ensinou a dizer essas palavras? Era a mesma sensação que um aluno teria ao chegar a uma sala de exames, apenas para perceber que as questões não estavam no programa. No entanto, Ruel não estava pronto para ser reprovado no exame agora. Então ele rapidamente começou a construir sua força mental. Regras antigas. Inspire. Expire. Emblema da glória. Confira. Uma vez lá dentro, todos os outros, exceto Nora, são montes de repolhos. Nem olhe para eles. Ruel respirou fundo algumas vezes para voltar à condição máxima. Logo depois que ele finalmente terminou de se preparar, o sino na mão do mordomo de repente começou a tocar por conta própria. Os guardas parados diante da porta deram um passo à frente enquanto se preparavam para abrir o caminho. Lord Ruel, por favor, entre. Depois de dizer essas palavras, os dois guardas abriram lentamente as portas de vários metros de altura. Ao mesmo tempo, uma luz brilhante que lembrava o brilho de um anjo brilhou no topo da porta, criando um show de luzes espetacular, mas solene. Penas começaram a se espalhar por toda a sala, deixando Ruel se sentindo um pouco sobrecarregado. Show de luzes? Penas? O que diabos está acontecendo? Eu ganhei na loteria ou algo assim? Isso é excessivo. Ruel ficou chocado com essa entrada excessivamente extravagante, mas mal sabia ele que era apenas o começo. Aplausos retumbantes e aplausos rugiam ruidosamente dentro do salão. Havia muito mais pessoas do que ele esperava, apenas aquelas que se moviam pelos lados do tapete carmesim já eram mais de 100. O que diabos é isso? Como é que só convidamos alguns nobres da corte real? Ruel olhou para a cena inesperadamente magnífica diante dele, estupefato, enquanto se lembrava das palavras que o príncipe Kami havia retransmitido à carteira anteriormente. Devia haver mais de 1000 pessoas reunidas aqui. Havia necessidade de torná-lo tão excessivo? O que Ruel não sabia era que a Santa Eminência havia ordenado especialmente que essa cerimônia protetora fosse mais grandiosa do que de costume. Para isso, eles deram uma folga especial aos departamentos do governo, sejam os funcionários ou os soldados, para que aqueles que costumavam estar ocupados como carteiro pudessem fazê-lo hoje. Dito isto, deve-se notar que era necessário ter uma classificação mínima para entrar no Salão Saint-César, o que restringiu severamente o número de pessoas presentes. Caso contrário, dados todos os rumores em torno de Ruel e Nora, o grande número de pessoas que correriam para assistir à comoção provavelmente seria suficiente para encher a praça diante da igreja de São Faron. Isso é uma loucura. Mesmo que Ruel estivesse impressionado com a situação, ele fez questão de manter uma aparência digna diante da multidão. Depois de passar por todos os tipos de situações de vida ou morte durante o estado das testemunhas, havia algo que pudesse assustá-lo ainda. Caramba, eu até troquei golpes com o Ad Sheklid antes. Minha bexiga pode pelo menos aguentar algo desse nível. Ruel respirou fundo antes de começar a avançar. Seu recente avanço para o nível de origem 5 permitiu que ele ficasse mais confiante e com compostura, além do atributo de origem da coroa lhe conceder um ar único de nobreza que se destacou mesmo entre a multidão poderosa reunida aqui. Sob o testemunho de mais de 1000 nobres, cavaleiros, comandantes militares e oficiais, ele começou a trilhar o caminho da glória. Ele carregava um leve sorriso, e seus olhos eram profundos e inabaláveis. Apesar de seu ar solene, ele não parecia frio. Sem dúvida, a capacidade de Ruel de controlar suas expressões havia crescido mais uma vez. Sua aparência natural arrojada, combinada com os cosméticos das Sorôfias, causou um grande alvoroço entre a multidão assim que ele apareceu. Muitos dos que o viam pela primeira vez foram rapidamente conquistados pela sua aparência. Eu sinto que ele é uma boa combinação com Sua Alteza. Aqueles das Cat House realmente têm bons genes. Os adultos discutiam baixinho entre si, enquanto os da idade de Ruel dirigiam olhares de inveja e excitação para ele. Enquanto isso, Ruel continuou andando para frente, indo na direção de onde Nora estava. O trono que geralmente era colocado no final do salão havia sido substituído por uma longa espada cerimonial. A espada do Santo Rei era a espada pessoal usada pelo imperador fundador da teocracia, e desde então era usada principalmente em cerimônias. Esta era a espada que tinha sido usada para conferir as 5 eminentes casas nobres, Ponte e Carter. Neste mesmo dia, seu portador mais jovem usaria para conferir o mais jovem já concedido. Nora, que estava de pé diante da longa espada, parecia um verdadeiro anjo. Pequenas gotas de luz que flutuavam ao redor dela realçavam a pureza do vestido branco que ela usava, e sua vestimenta era completada por uma coroa dourada que estava no topo de sua cabeça. Olhando para a sorridente Nora no final do caminho, Ruel se surpreendeu por um momento. Se a beleza de Alicia fosse descrita como impactante que pudesse parar o coração, a beleza de Nora seria de elegância e grandeza, lembrando um ser intocável que os mortais não ousavam se aproximar. Eu realmente abracei uma garota assim antes, lembrando-se de como ela uma vez se apoiou no corpo dele durante o tempo que passaram no mosteiro. Ruel sentiu que tudo era um pouco irreal. Ele fez o possível para conter seu coração acelerado enquanto calmamente caminhava em direção a Nora. Gradualmente,
Os aplausos e a comoção se acalmaram, pois todos sabiam que o destaque do show estava chegando. Nora virou-se e recuperou respeitosamente a espada do Rei Santo. Roel entendeu implicitamente o que precisava fazer. Então deu um passo à frente e se preparou para abaixar um joelho no chão diante de Nora. Esta era a posição padrão que os súditos meritórios da teocracia assumiriam diante de seu suzerano em uma cerimônia de atribuição. A lâmina do Rei Santo seria então colocada em seu ombro, e os dois fariam seus votos. Inesperadamente, quando Roel estava prestes a baixar o joelho, uma ponta de desconforto passou pelos olhos de Nora. Após um rápido momento de reflexão, Nora deu um passo à frente para puxá-lo. Você não precisa se ajoelhar. Eram palavras tão simples, mas causavam uma enorme comoção. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 116. A segunda habilidade. Roel também ficou chocado quando Nora estendeu a mão para ele e disse para ele não se ajoelhar. Era normal que os nobres não se ajoelhassem diante da família real neste mundo. Você poderia pensar na família real como sendo mais como a maior casa nobre do país, o líder do círculo da nobreza. Eles não eram, de forma alguma, os mestres dos nobres. Então os nobres não precisavam se rebaixar e agir com muita deferência na presença da realeza. Cerimônias, no entanto, eram uma exceção à regra. Em tal cenário, o ato de se ajoelhar era mais ou menos apenas atender a antigas tradições que foram transmitidas através dos tempos. Você não precisa se ajoelhar. Roel ergueu a cabeça ao ouvir essas palavras e se viu diante dos olhos sentimentais de Nora. Ele hesitou por um momento antes de se levantar para ficar firmemente em seus dois pés, endireitando as costas. Quando ele se levantou, a perturbação da multidão chegou ao auge. O que está acontecendo? Porque ele se levantou mais uma vez. Sua Alteza pediu que ele se levantasse. Isso é verdade? O que está acontecendo aqui? Tal visão nunca havia acontecido antes. Então era compreensível porque os convidados ficaram surpresos, possivelmente até perturbados. Alguns diziam que essa outorga era diferente do habitual, enquanto outros diziam que a família real havia mudado as convenções. Houve até quem chegasse a especular que Nora pretendia transformar isso em uma cerimônia de casamento no último momento. A multidão ficou chocada com a cena, mas mal sabiam que quem realmente estava abalada eram a família real e os funcionários que trabalhavam para facilitar a cerimônia. Na primeira fila da arquibancada, o príncipe Kane franziu a testa ao ver Nora brincando com a cerimônia. Ele se virou para a pessoa ao seu lado, Santa Eminência John, e perguntou: pai, o que Nora está fazendo agora não é inapropriado. Inapropriado? Como assim? O velho de cabelos brancos piscou os olhos inocentemente, como se não pudesse entender aonde seu filho estava querendo chegar. Príncipe Kane olhou para o espetáculo à sua frente e comentou: é uma violação extremamente desrespeitosa das convenções dos ancestrais. Com as formalidades estabelecidas agora violadas, será difícil prosseguir com a cerimônia. O John lentamente virou os olhos para olhar para o próprio filho, permitindo que o desdém que sentia transparecesse completamente em seu rosto. Para o inferno com suas formalidades estabelecidas. Você não pode dizer que sua filha está flertando com o garoto que ela gosta. Esse é o objetivo de realizar esta cerimônia de proteção em primeiro lugar, mas você não pode nem dizer isso. Naquela época, eu, Johnny Shecklid, era conhecido como o sábio romance de São Mesite, mas como no mundo eu tinha um filho imbecil como você. Graças a Deus minha neta puxa a mim em vez de você. Finalmente entendo por que um príncipe como você precisava que eu escolhesse uma esposa para você naquela época. Ah, por que você está falando sobre isso de repente? O golpe abrupto de seu pai deixou Kane se sentindo um pouco pasmo, e Johnny também não se deu ao trabalho de explicar isso a ele. O velho olhou para Nora enquanto assentiu levemente para expressar seu apoio. Depois disso, ele se virou para o oficial de ritos que estava cuidando da cerimônia e disse: se bem me lembro, a cerimônia da aliança não exige que o conferido se ajoelhe. Vamos com isso então. Nora ouviu a instrução de Johnny e deu um suspiro de alívio. Por outro lado, olhando para a enorme comoção ocorrendo ao redor, Roel não pôde deixar de perguntar a ela: você não tem um plano em mente para isso? Você pode dizer isso? Mudei de ideia no calor do momento, respondeu Nora com uma risada. Ela estava aparentemente surpresa com sua própria ação caprichosa também. Eu não me importo se eu tiver que me ajoelhar por um momento. Eu ficaria mais do que feliz se você escolher se ajoelhar para mim quando estivermos sozinhos. Mas vamos poupar isso por enquanto, já que temos uma audiência. Não estou interessado em ter a pessoa de quem gosto me adorando. A bola reta excessivamente forte esmagou as janelas do coração de Roel, fazendo bater descontroladamente. Até mesmo sua respiração composta estava quase bagunçada. Olhando atentamente para Nora, que havia colocado a espada do Rei Santo ao lado sob as ordens do oficial dos ritos, ele sentiu uma sensação inexplicável fazendo cócegas em seu coração. Vossa Alteza, uma cerimônia de aliança precisa ser solenizada por um símbolo. A Senwing seria apropriado para você? Sim, essa é uma boa ideia. Vamos prosseguir com isso. Nora concordou com a sugestão do oficial dos ritos. A asa ascendente foi banhada com o sangue de ambos, e forneceu ímpeto para os dois estreitarem seu vínculo. De fato, não havia sinal mais apropriado do que este para a cerimônia. Após a breve comoção, o salão voltou a um silêncio antecipado. Sob os olhos de todos, Nora ergueu uma pequena espada branca em forma de pena e infundiu sua mana nela. Uma luz brilhante brilhou da relíquia e abraçou os dois. As armas sagradas continham vontade própria, e era instintivo para eles proteger seus mestres. Com os dois mestres de Ascenwing presentes na cena, começou a tremer excitadamente, quase como uma criança diante de seus pais. Ele pulsava com um ar de santidade, como se tivesse vida própria, lançando um halo de divindade ao redor do salão Saint Cesur que o fazia lembrar o plano celestial.
Suspiros de espanto podiam ser ouvidos entre a multidão. Santa Eminência Johnny trocou olhares com o príncipe Cane enquanto eles sentiam o poder de sua linhagem reagindo às ondas de santidade que varriam seus corpos. Esse sentimento bizarro claramente não era uma reação normal de Ascending. Quem mais sentiu essa reação, no entanto, foi a própria Nora. Ela sentiu seu próprio corpo aquecer em resposta à espada em sua mão, e uma sensação de euforia tomou conta de sua alma. Olhando para o garoto de cabelos pretos parado diante dela, ela se lembrou de todas as experiências que eles passaram juntos, e seus sentimentos mais verdadeiros manifestados na forma de um voto. Eu, Nora Shecklid, representarei os Shecklids no cumprimento da antiga promessa, garantindo a segurança dos descendentes da casa Ascart. Roel Ascart, eu protegerei e cuidarei de você. Eu me tornarei seu guardião, até que você atinja a maioridade. Qualquer ato de agressão direcionado a você será visto como um ato de minar a autoridade e a honra dos Shecklids. Estou disposto a seguir os passos dos meus antecessores para cumprir esta antiga promessa. Você está disposto a aceitar minha graça? Estas foram as palavras que Nora pronunciou sob o esplendor da luz sagrada. Um brilho brilhou em seus olhos cor de safira quando ela olhou para Roel com uma ternura sem precedentes. Isso deixou Roel surpreso por um momento, mas ele se recuperou rapidamente logo depois. Eu, Roel Ascart, representarei os Ascartes como beneficiário da antiga promessa e aceitarei a graça dos Shecklids. Durante o curso desta promessa, farei o meu melhor para cooperar com meu guardião. Vou confiar e contar com ela para superar os momentos difíceis juntos. Quando Roel fez seu voto, a confusão já havia desaparecido de suas pupilas douradas. Os lábios de Nora se curvaram em satisfação ao ouvir suas palavras, e ela estendeu a mão para entregar a ascendente em suas mãos. Para sua surpresa, no momento em que ambas as mãos estavam em contato com a Ascending, um trinado retumbante ecoou da arma sagrada. Tanto Roel quanto Nora arregalaram os olhos ao sentirem uma quantidade impressionante de poder fluindo em seus corpos através de seus braços. Um pilar de luz sagrada envolvendo os dois enquanto se erguia até o teto alto do salão, que ficava vários metros acima deles. Gritos ecoaram da multidão, mas os arredores não caíram no caos. Isso porque nada caiu do céu. A condensação do poder mágico perfurou todo o caminho até as nuvens, reduzindo tudo o que estava em seu caminho ao pó. Essa explosão de poder durou 10 segundos assustadores, alarmando todos os transcendentes presentes. Santa Eminência John, Príncipe Cane, Carter e todos os outros podiam sentir uma aura antiga e pura vinda do poder. Esse era o poder das 12 asas, um conjunto de artefatos originários da segunda época. Após os 10 segundos, tudo se dissipou em faíscas de luz que caíram do céu, enchendo o salão. O que apareceu diante dos olhos de todos foram dois antos frente a frente em ambos os lados de Ascending. Tanto a garota de cabelos dourados quanto o garoto de cabelos pretos tinham asas atrás das costas. Essas asas de luz deveriam ter sido um domínio exclusivo daqueles que carregavam a linhagem do anjo, mas estava aparecendo nas costas de um não-Shecklid. Como isso pode ser possível? Exclamou o príncipe Cane com espanto enquanto se levantava. Santa Eminência Johnny também arregalou os olhos com a visão. Ele moveu seu olhar para baixo em direção à espada curta que os dois estavam segurando em suas mãos. Na frente do salão, Roel e Nora abriram os olhos simultaneamente e imediatamente notaram esse fenômeno místico ocorrendo com eles. Roel, suas costas. Eu também sinto. Isto é, esta é a nova habilidade de Ascending. Roel podia sentir claramente algo saindo de suas costas, mas parecia quase intangível, um pouco como um membro fantasma. Ele se virou para seu sistema e descobriu que havia de fato algumas atualizações sobre Ascending. Ponto de interrogação: asas entrelaçadas. A fusão de linhagens induz a uma troca de presentes. Assim como as asas só funcionam em pares, uma não faria sem a outra. Ponto de interrogação: presente do anjo. Recupera lesões até certo ponto e dissipa status negativos. Concede sorte ao usuário e concede a ele habilidade de voo temporária. Ponto de interrogação: doação da coroa. Uma vez a cada 7 dias naturais, você poderá projetar um holograma para o par vinculado. Uma vez a cada 70 dias naturais, você poderá transferir um feitiço para o par vinculado. Uma vez a cada 700 dias naturais, você poderá projetar um avatar que compartilhe as mesmas habilidades do corpo original para o par vinculado. A magia transferida pode ser de qualquer natureza, seja ofensiva, defensiva ou de recuperação. Qualquer dano causado ao avatar também será transferido para o corpo principal. Levou um longo tempo para Roel finalmente entender a longa série de habilidades que ele tinha acabado de adquirir, e rapidamente se tornou aparente para ele o quão poderosa era a segunda habilidade de Ascending, Interlaced Wings. Sua maior força era que continha 2 feitiços separados sem aumento no custo. Pelas regras de Interlaced Wings, Angel's Gift era uma habilidade exclusiva de Roel, enquanto Crown's Ultimate era uma habilidade exclusiva de Nora. No entanto, se ele analisasse mais profundamente, a habilidade doação da coroa também seria uma vantagem completa. O primeiro efeito de poder projetar um holograma ao lado de Roel não foi nada demais, basicamente semelhante a realizar uma videoconferência uma vez por semana. O segundo efeito, no entanto, foi outra questão. Isso significaria que Roel poderia emprestar um feitiço de Nora quase a cada 2 meses. Pode não parecer muito no momento, mas isso foi apenas porque Nora ainda não havia amadurecido completamente. Uma vez que ela maximizasse seu nível,
Sua força esmagadora seria mais do que suficiente para destruir qualquer inimigo. Quanto ao último efeito de poder projetar um avatar uma vez a cada 2 anos, a habilidade deve ser semelhante a como ele convocou Grandar para lidar com o Odd naquela época. De certa forma, o enorme esqueleto que ele convocou não era realmente o próprio Grandar, mas um avatar criado a partir de sua mana. E o efeito dessa habilidade provavelmente era semelhante a isso. Só que desta vez, o avatar seria o de Nora. Em suma, a outorga da coroa foi um feitiço que beneficiou totalmente Roel. Quanto ao feitiço que ele recebeu, Angelus Gift, seus efeitos de curar ferimentos e se recuperar de status negativos também foram definitivamente uma ajuda inestimável. Roel era o tipo de pessoa que ou não lutaria ou faria tudo para destruir seu oponente, independentemente do custo. Dado seu estilo de luta tenaz, Angelus Gift poderia manter sua barra de saúde alta durante momentos críticos. Nora, essa habilidade, sim, eu também notei. Me desculpe, não parece ser útil para você. Não se preocupe. As 12 asas incubam suas habilidades com base nos desejos de seus portadores. A habilidade que você vê é a manifestação da minha vontade de protegê-lo. O coração de Roel estremeceu ao ouvir as palavras de Nora. Ele estava profundamente grato a ela. No entanto, o que ele não sabia era que, embora o feitiço fosse a manifestação do desejo de Nora, seu desejo também estava misturado com alguns de seus próprios desejos egoístas. Quando ela viu o primeiro efeito da outorga da coroa, seus lábios se curvaram em um sorriso gentil. Que maravilhoso! Poderei verificá-lo regularmente agora. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 117, Alicia. Esqueça. Desde que ela percebeu seus sentimentos por Roel, havia um problema que atormentava Nora. Se eles realmente ficassem juntos, provavelmente estariam em um relacionamento à distância. Ela estava extremamente ocupada com suas responsabilidades como princesa da teocracia e seu trabalho nas Ordens dos Cavaleiros. Isso resultou em ela ser frequentemente presa na capital sagrada ou nas Ordens dos Cavaleiros. Por outro lado, Roel, como sucessor da casa Ascart, teve que ficar no Feld Ascart. Um problema muito óbvio surgiu disso. Os sábios do passado haviam dito certa vez que aqueles que matam devem estar preparados para serem mortos, e Nora acreditava que essa expressão também poderia ser estendida ao roubo. Ela estava bem ciente de que estava tentando roubar Roel do lado de Alicia, e essa percepção a fez ainda mais cautelosa com os outros tentando fazer o mesmo. Além do mais, Nora lançou um olhar para o rosto de Roel, que foi ainda mais acentuado pela iluminação perfeita criada pelo par de asas atrás dele, e seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Roel tinha o tipo de rosto que atrairia a atenção desnecessária do sexo oposto, e o fato de ter uma irmã adotiva incrivelmente adorável ao seu lado só piorava a situação dela. Ela teria que ser uma tola para baixar a guarda em tal situação. Saber que você tem que se proteger contra um ladrão é a parte fácil, a parte difícil é descobrir como você deve fazer isso. Mesmo com a confiança de Nora, ela não achava que pudesse enviar faíscas telepaticamente de uma longa distância. Sua solução veio inesperadamente da doação da coroa. Ela não podia se importar menos com os 2 últimos feitiços, mas o primeiro trouxe um brilho aos seus olhos. Apenas uma pequena mudança de perspectiva, e o feitiço com o qual Roel estava menos preocupado acabou sendo o que ela mais gostava. Através do primeiro efeito da outorga da coroa, ela seria capaz de projetar um holograma e encontrar Roel uma vez a cada 7 dias. Considerando que ela poderia passar por Ascart Manor sempre que estivesse viajando entre a capital sagrada e as Ordens dos Cavaleiros, havia uma boa chance de que ela pudesse encontrá-lo 5 vezes em um mês. 5 vezes. Isso foi muito mais do que a frequência de suas reuniões nos últimos meses. Como futura imperatriz, o casamento de Nora certamente teria efeitos em toda a teocracia, o que significava que seu noivado e casamento tinham que ser cuidadosamente planejados para evitar qualquer instabilidade. Provavelmente levaria vários anos antes que ela pudesse propor oficialmente a Roel. Em outras palavras, ela só tinha que se certificar de ficar de olho nele pelos próximos anos. Esses pensamentos só aumentaram o sorriso no rosto da pequena Miss Angel. Ela olhou para Roel, que estava claramente se sentindo profundamente comovido com esse assunto, e ela não pôde deixar de se sentir um pouco culpada por isso. Embora sua culpa tenha sido ofuscada por sua excitação e desejos crescentes. Isso com certeza é, essa expressão de profunda confiança, não carregando um pingo de dúvida em relação a mim. Ele é um adorável bichinho de estimação que eu não posso deixar de querer intimidar. O rosto de Nora rapidamente ficou vermelho. Ela sabia que não poderia puxar Roel em seu abraço na frente de tantos olhos. Então ela só podia fazer o seu melhor para se controlar. Foi uma sorte que o tumulto ocorrido no salão tenha ensurdecido sua respiração um pouco pesada. Então Roel não foi capaz de sentir a anomalia em sua condição. Olha os 2, há asas de luz em suas costas. Ó grande Cia, o que está acontecendo aqui? 2 anjinhos, que abriram suas asas de luz, emanavam faíscas brancas puras que lembravam pequenos vagalumes. Essa cena sobrenatural fez com que todos os presentes percebessem que estavam testemunhando uma visão incrível que poderia muito bem entrar para a história. A multidão tremia de excitação enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Alguns dos que gostavam de drama chegaram a especular que Roel poderia ser um filho ilegítimo da família real. Na primeira fila da multidão, Marquês Carter, olhando para Senwing, já conseguia entender o que estava acontecendo. No entanto, antes que ele pudesse pensar em uma maneira de transmitir a informação para a multidão, a Santa Eminência John já havia se levantado e começado a falar bobagens.
Pessoal, isso é uma benção da CIA. Essas palavras deixaram Carter completamente pasmo. Ele rapidamente se virou para a frente do salão, apenas para ver que Roel estava igualmente atordoado. John não mostrou nada do desconforto que alguém que acabou de despejar uma mentira enorme diante de mais de 1000 pessoas deveria ter. Em vez disso, ele manteve uma expressão de mais santo pitu enquanto apontava para as duas crianças que estavam na frente do salão e declarava poderosamente: este é um presente da CIA. A grande deusa da criação reconheceu seus votos e os abençoou. Ela está decretando que cuidemos dessas duas crianças, para que elas não percam sua inocência e pureza. A interpretação de Santa Eminência John do fenômeno provocou uma grande comoção. Os crentes devotos da igreja da deusa Gênesis imediatamente se ajoelharam no chão e se curvaram em reverência. As adolescentes testemunhando este momento romântico começaram a gritar de emoção. Foi realmente uma grande confusão. As emoções de todos estavam correndo soltas. Carter olhou para o caos acontecendo ao redor em perplexidade. No final, ele só poderia atribuí-lo a João fazendo uso desse fenômeno para aumentar ainda mais o prestígio da igreja. Ele lançou um olhar para a garota de cabelos grisalhos ao lado dele, que estava olhando para Nora sem palavras desde que entrou no local, e ele se viu suspirando profundamente mais uma vez. Se fosse qualquer outra pessoa falando essas bobagens, Carter certamente teria se levantado para refutar essas palavras para Alicia, mas era da Santa Eminência John que eles estavam falando aqui, o imperador da teocracia de São Mesite. Havia também outros presentes que podiam dizer que era um absurdo total também, mas ninguém se atreveu a contestar sua declaração. Sinto muito, Alicia, só podemos engolir isso. Carter balançou a cabeça enquanto se decidia a ajudar Alicia no futuro para igualar o campo de jogo. Não havia nada que eles pudessem fazer aqui, eles estavam no território do inimigo. Afinal, no entanto, as coisas seriam diferentes quando eles retornassem ao feudo de Ascart. Não importa o quão formidável Nora possa ser, ela não poderia perseguir Roel até sua casa, certo? Carter riu ferroicamente para si mesmo antes de voltar seu olhar para a frente do salão. A essa altura, o rito havia terminado e o som sagrado da música da igreja começou a tocar. Com a maioria da multidão ainda imersa no fenômeno que havia ocorrido anteriormente, a atmosfera na igreja cresceu para um novo pico sob a influência da música. A Santa Eminência John caminhou pessoalmente até a frente do salão para levar as duas crianças para baixo. Os servos correram rapidamente para consertar o telhado. Carter e Alicia deram um passo à frente para receber Roel. O Cami confuso também finalmente saiu de seu torpor para ir na frente para verificar a condição de sua filha também. E logo atrás dele estava a multidão animada e fervilhante. O que veio depois foi um período cansativo para Roel. Pela primeira vez em sua vida, ele experimentou o que era ser visto como um presságio auspicioso que todos queriam apenas um toque. Jovem mestre Roel, sou o vice-chanceler do Departamento de Impostos da capital sagrada, George. Posso apertar sua mão? Eu também. Por favor, aperte a mão comigo também. Sou o vice-chefe da Divisão de Segurança Interna, Sanders. Ei, não corte a fila. A multidão se apressou para formar duas longas filas que se estendiam como dragões enrolados para cumprimentar as duas estrelas do show assim que a cerimônia terminasse. Os nobres e oficiais, que eram bem versados em etiqueta, nunca teriam feito algo tão indelicado e indelicado quanto fazer fila, pois o ato de fazer fila era equivalente a incitar os que estavam à frente deles a se apressarem. O jeito dos nobres era encontrar uma oportunidade depois que o que estava à frente deles terminasse sua saudação para entrar elegantemente e tomar sua posição. No entanto, as boas maneiras eram a menor preocupação de todos no momento. A própria Santa Eminência havia mencionado que isso era uma bênção de Cia, um presságio divino da própria deusa da criação, semelhante a como as pessoas faziam fila na frente dos templos logo antes do ano novo, temendo que suas bênçãos fossem diminuídas quanto mais se afastassem do momento auspicioso. As asas de luz de Roel também estavam diminuindo lentamente a uma taxa visível. Eles sabiam que se arrependeriam por toda a vida se perdessem a oportunidade de compartilhar o auspicioso presságio se permitissem que suas maneiras e etiqueta os impedissem. Apesar dos incontáveis pares de mãos que queriam tocá-lo, Roel foi surpreendentemente capaz de manter maneiras perfeitas. Não só isso, ele até se certificou de cuidar de todos os presentes com o melhor de suas habilidades. Sua bondade e magnanimidade tocou todos os convidados presentes. Humilde, bem-educado, magnânimo e amigável. Não é de admirar que Cia oferecesse suas bênçãos a ele. Esta é realmente uma criança maravilhosa. Isso era o que os adultos estavam pensando, e seus sentimentos foram devidamente transmitidos a Roel também. Pontos de afeição mais 50, pontos de afeição mais 100, pontos de afeição mais 70. Ponto. Sim, sim, todos vão ter uma parte dele, sem problemas. Roel acalmou a multidão agitada enquanto contemplava o campo brilhante de verde luxuriante diante dele, maravilhado. Ele se sentia como um agricultor satisfeito colhendo todas as belas colheitas à sua frente, como esperado dos nobres. Eles com certeza são generosos com seu carinho. Ah, isso é muito melhor do que eu colhi no outono passado. Roel alegremente apertou mão após mão, tratando a todos com igual seriedade. Sua atitude graciosa fez com que alguns dos oficiais e nobres de baixo escalão se sentissem profundamente comovidos, resultando em suas cabeças brotando de verde repetidas vezes. A entrada de pontos de afeição foi tão grande que Roel se perguntou se deveria tentar sacudir as pernas com eles também. Por outro lado,
Nora era muito mais fácil. Seu corpo real impedia que os homens se aproximassem dela descuidadamente, e mesmo as nobres não ousavam ultrapassar seus limites também. Vossa Alteza, posso ter a honra de apertar sua mão? Sim, claro. Obrigado, muito obrigado. Vou rezar pela felicidade de ambos. Depois de apertar as mãos de Nora, a nobre ofereceu suas bênçãos antes de sair com um sorriso satisfeito. Os votos de melhoras fizeram o rosto de Nora ficar vermelho, e ela se virou para olhar para o ainda esforçado Roel. Ela não pôde deixar de se perguntar por que o garoto de cabelos pretos estava tão entusiasmado com isso. Verificar Roel era uma coisa, mas a maior parte de sua atenção ainda estava centrada na multidão. Com apenas um rápido olhar, ela já podia identificar algumas mulheres jovens com rostos corados na fila. Eu sabia. Há de fato aqueles que estão tentando se aproveitar dessa situação para chegar até ele. Filhas de nobres e oficiais, hein? Não importa. Eles não representam nenhuma ameaça para mim. Nora podia ver claramente os olhares de paixão nos rostos daquelas jovens, mas isso não a incomodou nem um pouco. Isso porque ela sabia que era impossível para eles terem sucesso. Seus pais nem mesmo permitiam que eles se aproximassem de Roel, especialmente quando os Checlides eram seus superiores diretos. Os que ela tinha que ser cautelosa eram nobres que não estavam diretamente subordinados à corte real. Aqueles que tinham um feudo próprio não eram tão vulneráveis, nem tão dependentes da família real. Então não seria tão fácil para os Checlide exercer pressão sobre eles. Pelo contrário, eles podem até se emocionar ao se reunir com o homem preferido da princesa. Por mais que o círculo da nobreza desprezasse as mulheres que seduziam homens poderosos e apegados, ainda havia muitos que se orgulhavam disso, pois afirmavam indiretamente seus encantos. Essa era uma cultura que atormentava o círculo da nobreza há muito, muito tempo. Ainda assim, Nora estava bastante confiante em si mesma, seja em termos de figura, aparência, força ou fundo. Havia apenas alguns poucos que podiam estar em pé de igualdade com ela. Quanta coincidência seria necessária para eles gostarem de Roel também. Nora pensou nisso enquanto conversava e apertava as mãos das nobres e, aos poucos, percebeu que seu humor estava melhorando consideravelmente. Foi então que ela de repente se viu diante de alguém que não esperava encontrar na fila. Era uma garota de cabelos grisalhos e olhos vermelhos que parecia quase como se tivesse saído de um conto de fadas. Com sua expressão fria de sempre, ela caminhou até Nora com passos leves. Uma leve comoção pôde ser ouvida daqueles reunidos ao redor. Que bonito! De que casa ela é? A visão dessa garota fez com que o sorriso de Nora desaparecesse gradualmente enquanto ela pronunciava um nome que poderia ter sido uma saudação ou apenas um capricho subconsciente. Alicia, o pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 118, reviravolta inesperada dos eventos. Enquanto Roel ainda cumprimentava agradavelmente todos os nobres e oficiais que se aproximavam dele, não muito longe dele, um pavio silencioso foi aceso. Duas jovens beldades estavam atualmente frente a frente. Nenhum dos dois falou uma palavra, mas apenas a atmosfera fria que flutuou entre eles foi suficiente para alguns dos espectadores mais atentos perceberem que algo estava errado. As nobres presentes começaram a compartilhar sua inteligência umas com as outras. Muitos deles tinham visto Alicia durante o banquete de aniversário de Nora, então não demorou muito para que a identidade da garota de cabelos grisalhos e olhos vermelhos fosse conhecida por todos. Essa criança é a irmã adotiva de Lord Roel. Isso não significa que, SH, não fale de coisas que ainda não foram verificadas. O que mais há para verificar? Olha o clima aí. Está claro que os bons tempos de Sua Alteza acabaram de atingir um obstáculo. A paixão pelo drama queimava inatamente nos corações de todos os humanos, independentemente do mundo em que se estivesse. Os espectadores esperavam com a respiração suspensa pelo confronto prometido entre os dois duelistas que agora se cruzaram. Morriam de curiosidade para saber quem sairia vitorioso. Carter também apenas notou o impasse das duas garotas. Para não ser pego nessa confusão, ele rapidamente correu para onde a Santa Eminência John e alguns outros nobres e oficiais estavam se reunindo e começou a conversar com eles. Alicia, apresse-se e vá direto ao ponto. O tempo é precioso. Não seria bom se ele visse isso. Nora lançou um olhar para Roel, que ainda estava ocupado lidando com os nobres e oficiais que se aproximavam dele. Ela sempre se sentia um pouco sufocada sempre que tinha que lidar com Alicia. A identidade de Alicia como irmã adotiva de Roel veio com desvantagens. Tornou difícil para Roel discernir entre parentesco e amor romântico, tornando extremamente difícil para ela avançar ainda mais no relacionamento. No entanto, sua importância significativa para Roel também tornou difícil para os rivais lidarem com ela. Qualquer um que quisesse se aproximar de Roel não podia se dar ao luxo de brigar com ela. Quanto Roel adorava Alicia, Nora sentiu que já havia entendido bem nas últimas vezes que visitara Roel. Em resumo, sua posição no coração de Roel era inabalável. Isso, por sua vez, significava que Nora não podia se dar ao luxo de fazer nenhum movimento óbvio contra Alicia. A ideia de que o casamento era apenas sobre dois parceiros não passava de ingenuidade. A maioria das pessoas não gostaria de trazer um cônjuge que estivesse em desacordo com sua família, a menos que estivesse preparado para ir a ponto de cortar os laços com sua família. Nora não fazia ideia se Roel chegaria a tal ponto por ela, mas não tinha intenção de testá-lo. Ela já estava prestes a pegar sua presa e não queria que nenhuma complicação desnecessária ocorresse neste momento. Ela olhou fixamente para os olhos vermelhos de Alicia, com um pouco de medo de que eles explodissem as coisas. Não ficaria bem em nenhum deles se Roel se envolvesse nesse assunto também, especialmente agora que eles estavam em público. No entanto, como se viu, sua preocupação era infundada. Saudações a Vossa Alteza. Tenho certeza de que não tenho nenhuma intenção específica aqui.
Eu só quero cumprimentá-lo. Não seria motivo de preocupação, mesmo que Lord Broter nos visse juntos aqui. Se sua intenção é me cumprimentar, eu ficaria mais do que feliz em tê-la por perto. Não é para nossa vantagem que nosso relacionamento fique muito estranho. Por favor, não se preocupe. Aprecio as coisas que Vossa Alteza está fazendo para proteger o Lord Irmão, e não tenho intenção de dificultar as coisas para você. Afinal, a segurança de Lord Broter tem precedência sobre todo o resto. É assim mesmo? A expressão de Nora suavizou um pouco depois de ouvir as palavras de Alicia. De repente, ela sentiu que não era sem razão que Roel a adorava. Esta criança era capaz de distinguir entre o que era importante e o que não era, e ela não permitia que suas próprias emoções pessoais atrapalhassem assuntos importantes. Mesmo que Roel pudesse parecer estar em boas mãos no momento, na verdade, ainda havia muitas ameaças ao seu redor. O incidente com o Mithril Priori foi um exemplo perfeito. Além disso, o Jon havia mencionado que os membros da casa Scat que despertaram sua linhagem hereditária tendiam a ter vida curta, morrendo prematuramente antes do tempo. Era quase como se fossem amaldiçoados. Nora não pôde deixar de ficar profundamente preocupada. Parece que você o valoriza bastante. Claro, eu não posso suportar a ideia de qualquer dano vindo para Lord Broter. A garota de cabelos prateados colocou uma pequena mão sobre o coração, e a geada em seu rosto derreteu para revelar um sorriso. Foi um sorriso caloroso que desapareceu em instantes, mas sua beleza não passou despercebida aos espectadores, que sentiram seus corações pular em uma batida. Eu não acho que seja uma coisa ruim ter você protegendo ele em meu lugar antes que eu seja forte o suficiente para fazer isso sozinha. Antes de você ser forte o suficiente para fazer isso sozinho, você com certeza fala grandes palavras. Você acha que pode superar. Espere um momento. No meio de suas palavras, as pupilas cor de safira de Nora de repente se alargaram um pouco. Ela avaliou a garota de cabelos prateados parada diante dela por um breve momento, e espanto cintilou em suas feições. Essa sensação. Ela já está prestes a atingir o nível 5 de origem. Como isso pode ser possível? Nora conheceu Alicia durante seu banquete de aniversário, e esta ainda era uma menininha impotente na época. No entanto, no curto espaço de 2 meses, a menininha impotente já estava prestes a adquirir seu próprio atributo de origem. Essa percepção assustadora fez com que o corpo de Nora se arrepiasse enquanto sua cautela em relação a Alicia crescia a um nível sem precedentes. Ela reavaliou a garotinha que se atreveu a desafiá-la com os olhos apertados, mas desta vez, ela sentiu sinos de alerta tocando em sua cabeça. Quando se trata de proteger Lord Broter, a responsabilidade deve ir para quem é melhor nisso. Não concorda com o que eu disse, Alteza? Parece que estou sendo subestimado aqui. Nora riu baixinho para si mesma antes de dar um passo à frente com um sorriso no rosto. Ela não estava usando nenhum de seus poderes transcendentes, mas sua disposição de repente se tornou incrivelmente dominadora. Você deseja me substituir? Experimente então. Vou deixar você saber a disparidade entre nós. Os dois se entreolharam com chamas queimando silenciosamente em seus corações. Alicia tinha um alvo que queria superar, e Nora se assustou com o competidor que ameaçava ultrapassá-la. Assim, a rivalidade entre duas das garotas mais destacadas da teocracia foi desencadeada por um garoto que estava alheio a tudo isso. Como resultado, 3 multidões distintas se formaram no salão. A primeira foi a de Roel, que ainda estava feliz desejando melhoras para a multidão enxameada que estava morrendo de vontade de apertar sua mão. A próxima foi a de Nora e Alicia, que estavam de pé inflexíveis diante de uma plateia de hordas de mulheres nobres. A última foi a de Carter, que estava conversando apaixonadamente com Jon sobre os dilemas enfrentados na criação de um filho, na esperança de ganhar tempo. Felizmente, Jon parecia bastante satisfeito consigo mesmo por ter ajudado sua neta a marcar um gol e, tendo em vista que eles poderiam se tornar parentes em poucos anos, ele também estava interessado em aprofundar seu relacionamento com Carter. No geral, ainda era uma atmosfera bastante calorosa e animadora, mas, infelizmente, não durou até o final. Foi cerca de 1 hora depois que o ritual terminou, e as asas de luz de Roel estavam prestes a desaparecer. Assim que Roel estava terminando seus últimos apertos de mão, um guarda de repente entrou na sala e foi para o lado de Carter e Kane. Essa situação abrupta não causou muita comoção, pois a estrela do show era Nora, e o indivíduo mais bem classificado na sala era Jon. Como resultado, a atenção em Kane foi bastante reduzida. Carter inicialmente não prestou muita atenção ao fato de Kane ser chamado, mas quando este voltou com uma expressão séria no rosto e interrompeu todas as saudações para solicitar uma conversa privada com a Santa Eminência Jon, ele sabia que algo importante deveria ter acontecido. O rosto de Jon permaneceu perfeitamente impassível durante a conversa privada com seu filho, tornando quase impossível descobrir o que estava acontecendo, mas alguns dos que estavam mais atentos notaram uma ligeira flutuação em sua mana por um instante. Vários minutos depois que as discussões entre o príncipe Kane e a Santa Eminência Jon chegaram ao fim, o primeiro caminhou de volta para a multidão e arrastou Carter e alguns outros altos escalões da Ordem dos Cavaleiros para o lado para uma rápida reunião. Colocando Kane de lado, Carter, como patriarca da Ascot House, foi considerado como meia-estrela do show. A nova perturbação que estava ocorrendo foi rapidamente notada pela multidão, e alguns dos nobres e oficiais mais atentos começaram a observar a situação de perto. No entanto, aqueles que assistiram à Santa Eminência Jon só viram uma expressão indiferente em seu rosto o tempo todo, então parecia que o que ele havia discutido com Kane antes não era digno de menção.
No final, Roel não percebeu o confronto entre Nora e Alicia. Pouco depois de Alicia terminar de cumprimentar Nora, ela foi cercada pelas jovens nobres sob o guarda-chuva da casa Ascart, bloqueando qualquer olhar indiscreto e impedindo que alguém mexesse com ela. Sendo de uma faixa etária semelhante, eles logo encontraram um tópico em comum e começaram a conversar alegremente um com o outro. Enquanto isso, Nora continuou aceitando os cumprimentos das nobres uma após a outra. Senhor Carmen, eu não esperava vê-lo aqui também. Estou muito grato por sua ajuda não muito tempo atrás. Você está sendo muito gentil. Lord Roel, foi você que me ajudou aqui. Eu sabia que não poderia ter visto errado. Você é realmente uma combinação perfeita com Sua Alteza Nora. Ah, isso. Roel apertou as mãos roliças de Carmen enquanto seguia a costumeira convenção dos nobres. Quando estiver em dúvida sobre como responder, apenas leve o assunto adiante com uma gargalhada calorosa. A Biblioteca Real da Santa Capital era o maior arquivo histórico da teocracia, tornando-se um local extremamente importante para Roel. Embora a posição de Carmen como bibliotecário-chefe não fosse muito alta, ficar do lado dele tornaria as coisas muito mais convenientes para ele no futuro. E mais importante, pontos de afeição mais 80. Oh meu Deus, veja como ele é generoso com seus pontos de afeição. Como eu poderia não gostar de uma pessoa assim? Senhor Carmen, pessoalmente estou bastante interessado em história, então provavelmente vou passar por sua casa com bastante frequência no futuro. Lord Roel, a Biblioteca Real ficaria honrada em tê-lo lá. Basta enviar um mensageiro com antecedência, e garantirei que os bibliotecários reúnam todos os registros necessários e preparem o melhor ambiente para sua navegação. Roel ficou bastante satisfeito com a resposta de Carmen. Só por isso, ele deve ser capaz de continuar aproveitando o VIP Reading Lounge da Biblioteca Real no futuro. Ele continuou conversando mais um pouco com a bibliotecária antes de oferecer as bênçãos de Cia e despedir-se. Até então, as asas de luz atrás de Roel finalmente desapareceram completamente. Aproveitando a oportunidade, Roel interrompeu esse evento de aperto de mão do Famiete e rapidamente saiu pela porta lateral para ir ao banheiro. Por mais encantado que estivesse com todos os pontos de afeição que ganhara na última hora, ele acabou acumulando um pouco de angústia em sua bexiga. Depois de se aliviar rapidamente, ele começou a lavar o rosto. Olhando para seu reflexo no espelho, ele exalou profundamente. Até agora, a cerimônia decorreu quase perfeitamente. O clima era ótimo, e muitos dos oficiais e nobres aproveitavam a oportunidade para solicitar visitas enquanto davam dicas de possibilidades de colaboração. Além do enorme buraco no telhado, pode-se dizer que a cerimônia alcançou o resultado pretendido. A cerimônia deve terminar oficialmente em breve. Acho que devo ir até o lado do pai e da Alicia e acampar, murmurou Roel para si mesmo enquanto endireitava o corpo e começava a sair do banheiro. Inesperadamente, assim que ele estava prestes a voltar para o corredor, ele se viu esbarrando direto em Carter. Pai, você estava me esperando aqui, Roel? Não, aconteceu de eu estar discutindo algo com Sua Alteza Kami aqui mais cedo. Já que você está aqui, eu vou te avisar primeiro. O encontro casual com seu filho parecia ter despertado alguns pensamentos na mente de Carter. Ele puxou Roel para um lado e ficou em silêncio por um tempo. Sua expressão lentamente se tornou grave antes que ele falasse em um tom solene. Talvez eu não consiga mais voltar. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 119. Ele mais precisa de mim. Você pode não ser capaz de retornar, pai. O que você quer dizer? Roel fez uma breve pausa antes de perguntar mais. Claramente, ele estava tendo dificuldade em entender o significado da mensagem de seu pai. Que atmosfera sombria é esta? Parece quase como as negociações entre dois yakuzas se desfazendo. Então deles diz algo como: você não vai sair daqui vivo então. Tipo de sentimento. O que está acontecendo? A família real providenciou 300 arqueiros para acampar do lado de fora e nos transformará em porcos espinhos assim que sairmos. Mas, isso não faz sentido. Provavelmente foi porque Carter notou os olhares estranhos que Roel estava lançando para ele que ele rapidamente complementou suas palavras. Isso funciona. Surgiram alguns assuntos urgentes, então não poderei voltar para casa com você. É o que eu quero dizer. Então é isso que você quer dizer, pai. Você pode parar de me assustar? Eu tenho um coração fraco. Espere um momento. Você acabou de receber a notícia? Sim, Sua Alteza Khan acabou de informar o alto escalão das ordens dos cavaleiros sobre o assunto. É provável que todos os oficiais militares sejam solicitados a ficar para trás após o banquete. Carter suspirou em profunda preocupação, claramente pensando em alguma coisa. Sua reação fez Roel perceber que o problema havia chegado. Eles estavam no meio de um banquete estrelado por Nora e pelas Cat House. E o local usado também foi o prestigioso Saint Caesar's Hall. Em termos de escala, isso foi definitivamente maior do que o banquete de aniversário de Nora. Para um relatório urgente chegar em um momento como este, sem mencionar que todos os militares seriam solicitados a ficar para trás para discutir o assunto, parece que a situação era sombria. Roel deu uma olhada para trás no corredor, e ele pode facilmente identificar mais de 100 pessoas vestidas com uniformes militares misturando-se no corredor. Seria um grande negócio fazer com que todos eles ficassem para trás. Padre, é conveniente para você me dizer do que se trata? Perguntou Roel com uma voz abafada. Carter visivelmente hesitou por um momento antes de suspirar profundamente mais uma vez. Esqueça, você descobrirá sobre isso eventualmente de qualquer maneira. Detectamos alguns desviantes se movendo nas proximidades da fortaleza Tark. O que? Antes que Roel pudesse expressar suas palavras,
Carter já havia pressionado as mãos sobre a boca para abafá-lo. A dupla de pai e filho rapidamente escaneou os arredores e deram suspiros de alívio ao ver que ninguém os observava. Esta é uma inteligência militar confidencial. Não anunciamos por medo de que pudesse espalhar medo e pânico entre a população. Certifique-se de não deixar a notícia vazar também. Compreendo. Mas ainda assim, esse assunto é muito grande. Roel engoliu um bocado de saliva. Desde o momento em que ouviu a notícia, seu coração estava batendo sem parar. Descobrir as atividades dos desviantes pode parecer nada demais, mas qualquer um que tivesse algum conhecimento militar básico saberia a verdadeira gravidade do assunto. Deve-se saber que os desviantes não apareceriam aleatoriamente como uma fera selvagem. Encontrar vestígios de desviantes era tão bom quanto um prelúdio para a guerra. Ou não havia nenhum desviante, ou toda a área já estava cheia deles. A migração humana no final da Segunda Época não era como mudar de um país para outro. Foi uma migração em massa no nível das nações, onde os pontos de passagem ao longo de sua marcha podiam ser estimados em anos. Foi só depois de percorrer uma distância muito, muito longa que eles finalmente chegaram a esta terra de paz. Aqui estava a pergunta. Se os desviantes fizessem a mesma longa jornada para chegar aos limites do território humano, eles poderiam estar aqui para o passeio? Quanto mais você investiu em um empreendimento, maiores os retornos que esperava obter dele. Esse princípio básico também se aplicava aos desviantes. O aparecimento dos desviantes anunciou um período de turbulência. Sem dúvida, eles tentarão um ataque em larga escala contra os humanos. Passaram-se apenas 80 anos desde a última invasão desviante da CIA Ocidental. Neste mundo onde as viagens e a comunicação eram inconvenientes, não era considerado um período de tempo muito longo, então era estranho que eles lançassem de repente outra invasão tão rapidamente. Roel, não há necessidade de ficar muito preocupado ainda. Embora eu não negue a gravidade deste assunto, as coisas ainda não chegaram ao pior cenário. Carter deu um tapinha nos ombros tensos de seu filho quando começou a explicar a situação de sua perspectiva militar profissional. Depois de ouvir a análise de Carter, as preocupações de Roel diminuíram um pouco. Como se viu, tais situações eram comuns na história. As duas principais fortalezas orientais do território humano enfrentariam tais situações uma vez a cada poucas décadas. No entanto, eles geralmente seriam capazes de repelir os desviantes com sucesso devido ao seu número e força limitados. Era só que os 4 exemplos famosos das invasões do oeste da CIA que a maioria das pessoas conhecia eram os tempos em que a fortaleza não conseguiu conter os inimigos. Contanto que possamos detê-los, na verdade não é grande coisa. Também o esconderíamos dos civis para evitar distúrbios desnecessários. Acho que a situação atual deve ser algo semelhante a isso. Eu o vejo. Isso é bom. Vendo que Carter ainda estava bastante calmo com tudo isso, Roel deu um suspiro de alívio. Como filho de um militar, era inevitável que ele se preocupasse com a possibilidade de uma guerra em grande escala. Assim, ele ficou aliviado ao ouvir que as coisas não eram tão terríveis quanto ele pensava. Tudo bem. Você não deve prestar muita atenção nisso. Certifique-se de controlar bem suas emoções. Afinal, você é a estrela do banquete. Carter deu um tapinha no ombro de Roel mais uma vez antes de voltar para o corredor. Por outro lado, Roel tinha um olhar profundamente perturbado no rosto. É muito difícil para mim fingir que nunca ouvi nada. Roel levou algum tempo para se recompor mais uma vez antes de espremer um sorriso de volta em seu rosto. Ele levantou a cabeça e estufou o peito antes de caminhar na direção de Nora. Ela percebeu que ele estava vindo, então ela se dirigiu para encontrá-lo também. Aconteceu alguma coisa com o tio Carter? Oh, você foi capaz de notar isso mesmo de tão longe? Claro, não é natural que eu fique de olho no meu parceiro durante um banquete, como esperado de Sua Alteza. Algo aconteceu. Mas vamos falar sobre isso depois que o banquete terminar. Nora olhou para Roel claramente pensativo, mas no final, ela optou por não sondar. Os dois foram juntos para o lado de Santa Eminência John, e Roel passou os últimos momentos do banquete conversando com esse velho. Assim que se reuniram, o John agarrou a mão de Roel e começou a falar sobre os dias de infância de Nora com ele. Talvez Roel estivesse pensando demais nisso, mas a conversa de John sobre assuntos do dia a dia parecia ainda mais amigável do que da primeira vez que se encontraram. Ele não podia enfatizar o suficiente, mas realmente era como conversar com um avô amigável da vizinhança. O velho desabafou sem hesitar a história sombria de Nora, deixando a garota de cabelos dourados bastante agitada. Vovô, por que você está falando sobre tudo isso? Ei, não é nada demais. Roel é nossa família, certo? Sim, claro. Olhando para o garoto de cabelos pretos balançando a cabeça seriamente em resposta à sua pergunta. O sorriso no rosto de John se aprofundou ainda mais. Apesar da história sombria ocasional sendo derramada, os três passaram seu tempo alegremente. Em meio a risos e brincadeiras alegres, o banquete finalmente chegou ao fim. Na mesa de jantar na Labyrinth das Cat House, Alicia não pôde deixar de notar o leve sulco marcando o rosto do menino de cabelos pretos sentado ao lado dela. Já haviam se passado várias horas desde que eles haviam retornado do Palácio Real, mas Roel ainda parecia mal-humorado. Naturalmente, Alicia, cujos olhos sempre foram atraídos para seu irmão mais velho, foi capaz de notar a diferença imediatamente, e isso a deixou um pouco desconfortável. Ela deu uma rápida olhada ao seu redor, não havia nada sobre as duas fileiras de empregadas e criados atrás deles. Ela moveu os olhos para o assento principal da mesa de jantar. Estava vazio. Normalmente falando,
O trio das Cat House deveria ter retornado junto, mas Carter disse que era raro que tantos membros das Forças Armadas e das Ordens de Cavaleiros se reunissem. Então eles queriam realizar uma reunião pós-banquete juntos. Como resultado, Roel e Alicia deixaram o salão de banquetes por conta própria. Mesmo quando eles estavam sentados na carruagem voltando, Alicia já havia percebido que algo estava acontecendo. Normalmente, sempre que Roel estava preocupado na primeira metade do dia e não tinha tempo para ela, ele compensava na segunda metade do dia. No entanto, Roel só conversou com ela por um curto período de tempo depois de subir na carruagem antes de olhar pela janela em transe, aparentemente com um humor bastante sombrio. Inicialmente, Alicia pensou que Roel estava se sentindo mal por ter que se separar de Nora. Eles voltariam para o feudo de Ascart em breve, e isso tornaria muito mais difícil para ele conhecê-la. Devido a isso, Alicia fez uma birra silenciosa e tomou a decisão de ignorar Roel pelo resto do passeio de carruagem. Mas logo, ela percebeu que algo mais estava incomodando seu Lorde-irmão. Alicia voltou a cabeça para Roel mais uma vez. Este último parecia estar comendo como de costume, mas com cada bocado de comida que comia, seus olhos, por algum motivo, disparavam em direção ao assento vazio de Carter. Ela estava contando durante todo o jantar, e esta era a 15ª vez que ele fazia isso, a menos que seu irmão mais velho tivesse despertado para algum tipo de fetiche bizarro. Isso só poderia significar que algo havia acontecido com seu pai. No entanto, o que poderia acontecer com seu pai? Deve-se saber que seu pai era o patriarca da Casa Ascart, uma das 5 eminentes casas nobres. A menos que ele cometesse um crime grave, nem mesmo a família real seria capaz de puni-lo. Espere um momento, poderia ser uma madrasta. Alicia expandiu o escopo de seus pensamentos, e ela se lembrou de todas aquelas mulheres nobres reunindo-se ao redor de Carter mais cedo durante o banquete. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais convencida ela estava sobre isso. Carter mencionou que seria uma reunião entre os militares, mas pensando nisso, havia muitas oportunidades para eles se reunirem. Não havia necessidade imperiosa de eles realizarem uma reunião neste dia em particular, especialmente depois da cerimônia bastante cansativa pela qual haviam acabado de passar. Não pode ser que Lord Vater saiu para sair com outra mulher? Sim, isso explicaria porque o irmão mais velho Roel está se sentindo desconfortável durante todo esse tempo. Mas ainda não fez nada. Mas, o Sr. Pai realmente faria isso? Por segurança, Alicia pensou que seria melhor tentar sondar Roel. Senhor irmão, você está pensando no caso do Sr. Pai? Alicia, você também sabe disso? Sim. Tenho uma ideia aproximada da situação. Os olhos preocupados de Alicia deixaram Roel um pouco surpreso. Ele pensou que Carter ainda não tinha informado Alicia sobre o assunto, mas parecia que seu pai era igualmente sincero com os dois. Acho que não vale a pena esconder isso de Alicia, já que ela acabará descobrindo de qualquer maneira. Roel abaixou a cabeça em contemplação por um momento, antes de largar a colher de sopa e suspirar profundamente. Tudo aconteceu muito de repente. Estou tendo dificuldades para tentar chegar a um acordo com isso. Eu posso entender como você se sente. Alicia abaixou a cabeça melancolicamente. Ela havia passado pela experiência de ter que se acostumar com novos membros da família, para que pudesse simpatizar com a confusão que Roel sentia no momento. Ela teve a sorte de ter encontrado alguém que adorava muito, mas o mesmo não poderia ser dito sobre a madrasta que eles teriam se Carter se casasse novamente. Senhor irmão, parece que o Sr. Pai pretende fazer uma jogada desta vez. Você o apoia? Eu posso entender de onde ele está vindo, mas para ser honesto, eu não quero que ele se envolva nisso. Havia descrições da fortaleza Tark nos livros. Localizava-se na fronteira dos territórios humanos e era conhecido por ser estéril e subdesenvolvido. Não importa o que, Carter ainda era um sangue azul, então ele sofreria um pouco estando em um lugar como aquele. Mas, novamente, não havia dúvida de que Carter era um militar por completo. Tudo mais de lado. A invasão dos desviantes era uma ameaça para a humanidade. Não havia como Carter ficar parado antes disso. Eu realmente não sei o que devo fazer sobre isso. Roel olhou para fora do horizonte escuro enquanto murmurava preocupado consigo mesmo. Vendo isso, Alicia sentiu seu coração apertar um pouco de dor. O irmão mais velho Roel é realmente lamentável. Por mais charmoso que Sua Alteza Nora seja, no final, ele ainda valoriza sua família mais do que qualquer outra coisa. A pessoa que ele mais precisa sou eu. Senhor irmão, não importa o que aconteça, eu nunca sairei do seu lado. Por favor, acredite em mim. Alicia colocou a mão no peito enquanto olhava para Roel com os olhos cheios de ternura. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 120. Eu tenho poder. Roel ficou extremamente comovido com os sentimentos de Alicia. Não era à toa que sempre diziam que uma filha era como o travesseiro macio de um pai. Mesmo que Roel fosse apenas um irmão mais velho, ele podia sentir completamente o calor de Alicia. Ele a puxou para um abraço e acariciou seus brilhantes cabelos prateados. Lentamente, ele podia sentir seu coração se acalmando mais uma vez. Quanto a Alicia, ela só sentia que seu irmão mais velho tinha uma vida muito difícil. O irmão mais velho Roel realmente passou por muito por ter que crescer sozinho. Ela perdeu a mãe ainda jovem, e seu pai quase não teve tempo para acompanhá-lo. Sua habilidade transcendental despertou lentamente no início, resultando em muitos suspeitando que ele não tem talentos como transcendente. Não foi fácil para nós dois descobrirmos calor um no outro, mas a família real dominadora de repente decidiu se intrometer. Desde aquele velho que trama com um rosto gentil até aquela princesa irracional, todos eles só desejam para tirar vantagem do irmão mais velho Roel.
Eles são realmente todos um bando de bandidos. Alicia resmungou indignada em sua mente. Era óbvio que ela carregava um grande preconceito contra os Checlides. Ela sentiu que sua vida pacífica com Roel havia descarrilado desde que conheceram Nora. E, como se a vida não tivesse sido dura o suficiente para ele, ele teve que enfrentar o dilema de ter que aceitar uma madrasta. Só de pensar em quão trágica a vida de Roel foi realmente quebrou o coração de Alicia. O grande Cia. Porque este mundo é tão cruel com o irmão mais velho Roel. Os óculos cor-de-rosa de Alicia fizeram de Roel o símbolo da perfeição. Quaisquer dificuldades que enfrentasse deviam-se aos caprichos do mundo ou aos esquemas dos outros. Devido a tais crenças, seus olhos começaram a se encher de lágrimas quando ela se aconchegou contra Roel em seu abraço. Senhor irmão, você acha que o senhor pai ouviria nossas opiniões e desistiria disso? As palavras de Alicia fizeram Roel estremecer um pouco. Ele olhou para o rosto lacrimejante da jovem em seus braços, e de repente sentiu uma dor lancinante em seu coração. Quase esqueci que o pai de Alicia morreu no campo de batalha. Não foi fácil para ela se acostumar com a casa Ascart, mas nosso pai de repente tem que ir para o campo de batalha novamente. Este assunto provavelmente cutucou um dos traumas em seu coração. Roel estava muito em conflito por dentro, mas não queria mentir para Alicia. Ele só pôde dar uma resposta que pouco fez para aliviar sua inquietação. Vai ser difícil. De certa forma, é o desejo dele poder fazer isso. Aqueles que serviam nas Forças Armadas tinham seu próprio orgulho e sangue quente. Eles acreditavam que o papel que desempenhavam, mesmo que terminasse em morte, garantiria a segurança de seus entes queridos. Carter era o patriarca da Ascart House. Mas a julgar pela forma como ele dedicou seus esforços aos militares, mesmo negligenciando Ascart Fiefdom por isso, pode-se dizer que ele era antes de tudo um militar. Ele viveu sua vida se preparando para a guerra, então não havia como ele voltar atrás aqui, mesmo que alguém deixasse de lado sua carreira. Ele também não era o tipo de covarde que deixaria seus companheiros na mão durante uma crise. Além disso, se ele escolhesse recuar aqui, mancharia sua reputação. Os nobres consideravam sua honra mais alta do que suas próprias vidas, pois sua reputação pertencia não apenas a eles, mas a toda a casa. Foi devido à sua compreensão de tudo isso que Roel não conseguiu parar Carter. Não importa o quão preocupado ele estivesse, mas ainda assim, não acho certo ele desconsiderar completamente as opiniões de seus filhos. No mínimo, ele não deveria ouvir as preocupações que você tem? Perguntou a chorosa Alicia. O irmão mais velho, Roel, também é membro da casa Ascart, sem falar que ele é o único filho aqui, então ele deveria ter uma opinião sobre esses assuntos. Se o pai se casar novamente e tiver mais filhos, a posição do irmão mais velho Roel como sucessor estará ameaçada. Além disso, se Carter fosse enganado por uma megera e acabasse favorecendo seus outros filhos além de Roel, levou apenas alguns segundos para Alicia montar um enredo de drama complicado, e isso a fez se sentir ainda mais nervosa. Não posso permitir que o irmão mais velho Roel se machuque dessa maneira. Alicia cerrou os punhos com força enquanto reunia coragem. Senhor irmão, se você não acha conveniente ter uma conversa com o Sr. Pá sobre isso, porque eu não faço isso. Você vai fazer isso. Sim, senhor irmão. Por favor, deixe que eu convença o Sr. Pá a mudar de ideia. Olhando para o olhar resoluto nos olhos de Alicia, Roel piscou os olhos enquanto reanalisava rapidamente a situação. Se Alicia falasse em vez disso, os efeitos seriam muito melhores. Afinal, Carter é seu guardião e prometeu cuidar bem dela. Mesmo que seja impossível convencer Carter a não participar da batalha, seria bom se pudéssemos fazê-lo recuar para a retaguarda e lidar com a logística ou algo assim. Pelo menos será muito mais seguro assim. Com esses pensamentos em mente, Roel assinou com a cabeça enquanto a luz começava a retornar aos seus olhos. Alicia, eu vou confiar este assunto em suas mãos então. Vá em frente e faça o que quiser. Mas não fique muito estressado com isso. Independentemente de você ter sucesso ou não, não vou culpá-lo por isso. Sim, senhor irmão. Alicia cerrou os punhos com força enquanto dizia a si mesma que convenceria Carter a qualquer custo, e Roel também finalmente revelou um sorriso aliviado que claramente trazia grandes expectativas para ela. Os dois camaradas de braço rapidamente terminaram o jantar antes de irem para o escritório para ler um pouco enquanto esperavam a volta de Carter. Essa espera acabou durando várias horas. Foi só quando Ana começou a persuadir as duas crianças a se retirarem para dormir pela segunda vez que a chegada de uma carruagem finalmente soou na entrada da Vila Labirinto. Depois de uma reunião exaustiva que durou quase 9 horas, o cansado Carter finalmente conseguiu voltar para casa e descansar um pouco. Mas inesperadamente, assim que passou pela porta, encontrou Roel e Alicia bem na frente dele, como se estivessem esperando por ele todo esse tempo. A aparição repentina das duas crianças claramente pegou Carter de surpresa. No entanto, ele logo pensou em algo, o que o levou a enviar todas as empregadas e criados antes de trazer os dois para a sala de recepção. Ele se acomodou em um sofá antes de soltar um suspiro profundo. Você deve ter algumas preocupações em mente por ficar acordado até tarde esperando meu retorno. Sinta-se à vontade para falar sobre o que tiver em mente. Para ser honesto, Carter sentiu uma onda de calor em seu coração quando viu as duas crianças. Ele tinha uma boa ideia do que eles iam dizer e, embora não pudesse concordar com o pedido deles,
Achava que ainda seria melhor ouvi-los. Caso contrário, se algo acontecer com ele, essas duas crianças podem acabar se culpando pela vida. Tendo recebido permissão, Roel e Alicia trocaram olhares um com o outro, e a última deu um leve aceno de cabeça antes de dar um passo à frente. Seus olhos carmesins refletiam-se com a determinação de ajudar seu ente querido. Senhor pai, eu tenho um pedido. Espero que você possa considerar os sentimentos de Lord Brother quando se trata de seu novo casamento. Peço desculpas, mas eu sou. O que você acabou de dizer? Os dois garotos da casa Ascart ficaram igualmente perplexos com as palavras da garota. 10 minutos depois de esclarecer a situação com Alicia, Roel se desculpou desajeitadamente com Carter sobre esse assunto. Ele nunca havia pensado que Alicia, apesar de aparentemente estar ciente de tudo, na verdade fosse ignorante sobre o assunto dos desviantes. Ele se sentiu arrependido por incitar Alicia sem esclarecer as coisas com ela, o que resultou nesse grande mal-entendido. Ao mesmo tempo, Alicia rapidamente se desculpou antes de correr atrás do sofá para se esconder com o rosto avermelhado. Ela não sabia como enfrentar seu irmão mais velho ou seu pai depois do grande erro que acabara de cometer. Vendo isso, Roel balançou a cabeça impotente, e Carter soltou uma risada rara. Por mais chocado que tenha ficado ao ouvir as palavras de Alicia inicialmente, na verdade ele se divertiu bastante com o incidente. Ele não tinha notado que seus nervos ainda estavam tensos da longa reunião pela qual ele tinha acabado de passar, mas o erro de Alicia permitiu que ele relaxasse um pouco. No mínimo, sua expressão não era mais tão rígida. Sentindo-se aliviado pela presença de seu filho e filha, Carter ponderou por um momento antes de voltar sua atenção para Roel primeiro. Roel, eu sei o que você vai dizer, e eu entendo como você se sente sobre isso também. Peço desculpas por não ter sido um bom pai. Eu sei que tenho negligenciado você ao longo dos anos devido ao meu trabalho, e me sinto profundamente arrependido por isso. Esse assunto veio como um raio do nada. Nenhum de nós esperava que isso acontecesse, mas aconteceu. Como os inimigos já estão se reunindo à nossa porta, precisaremos enviar pessoas e resolver esse assunto. Nós, os Ascartes, somos nobres servindo como senhor do feudo de Ascart. É nossa responsabilidade estar na vanguarda e proteger nosso pessoal de ameaças externas. Esta é a única maneira de inspirar confiança e manter o moral do nosso povo em alta. Para não esquecer, eu também sou um dos altos escalões das Forças Armadas da Teocracia, bem como vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Tenho o dever de proteger meus compatriotas. Mesmo se olharmos do ponto de vista da humanidade, transcendentes de alto nível como eu são uma força vital contra ameaças externas. Não importa qual perspectiva você veja o assunto, é necessário que eu vá para o leste e enfrente esses bandidos covardes. Roel ponderou as palavras de seu pai por um longo tempo. Alicia também espiou do sofá atrás do qual estava se escondendo e gradualmente se levantou. As duas crianças foram claramente afetadas pelas palavras de Carter. Demorou algum tempo até que Roel conseguisse construir uma longa discussão sobre a posição única da Casa Ascart. Sem dúvida, a Casa Ascart era um pilar importante para a teocracia e, Touchwood, se Carter perdesse a vida na guerra, isso poderia atrapalhar o equilíbrio de poder estabelecido e desestabilizar a teocracia. Carter ouviu pacientemente o argumento de Roel antes de oferecer uma resposta às dúvidas de Roel. Na verdade, o que você mencionou também foi um dos pontos de consideração na reunião anterior. Por isso, fui transferido. Transferido. Atualmente, sou o oficial encarregado geral da logística da Tark Stronghold. Minha principal responsabilidade é obter rações e garantir que elas sejam entregues com segurança às tropas. Isso não quer dizer que, sim, significa que há uma chance de eu não participar da guerra na linha de frente. O olhar amargo no rosto de Carter formava um forte contraste com o sorriso radiante de Roel. Em circunstâncias normais, Carter teria sido designado como vice-comandante da Fortaleza Tark, mas durante a reunião, a família real levantou a questão sobre as famílias monoparentais. Naturalmente, a Ascart House também se enquadrava nessa categoria, o que resultou em Carter ser jogado no departamento de logística. Como é principalmente uma batalha defensiva, as rotas de abastecimento estão todas dentro de territórios humanos. Em outras palavras, meu papel como oficial de logística é bastante seguro. Roel finalmente soltou um profundo suspiro de alívio, e a garota de cabelos prateados também correu para fora de seu esconderijo também. No entanto, as palavras de Carter ainda não haviam terminado. Essa é a atualização atual do meu lado, mas Roel, você sabe que tem uma missão do seu lado também, certo? Não sabemos por quanto tempo as atividades dos desviantes continuarão, e há uma boa chance de que eu não possa voltar ao feudo nos próximos anos. Você sabe onde estou querendo chegar? Um sorriso surgiu nos lábios de Carter quando ele deu um tapa no ombro de Roel com força. Você não me pediu os direitos de governança de nosso feudo. Você está conseguindo isso. É só que, em vez de obter uma parte, você terá todos os direitos. Roel Ascart, a partir deste dia, você será o Sr. Feudo Procurador do Feudo Ascart.